Salve, salve, senhoras e senhores, meninas e meninos, esportes fora da caixa. Na área, eu sou Pepe Júnior, aqui, meu lado esquerdo, Amaury Ramírez. Na minha frente, Marcelo Matar, mais conhecido como Peru da Bola de 3. Fantástico, hein, Peru? Tem basquete pela frente aí, né? Boa noite a todos, boa noite, Amaury e Pepe. Hoje é um prazer, né? Hoje Estar recebendo essa pessoa maravilhosa, né? Relembrar muita história, né, meu? as histórias. Hoje o programa vai ser bom, hein, meu? de pessoas mais presente- velhas, hein, Pepe? Pessoal mais velho. Um presente para os amantes do futebol, principalmente para os torcedores da Sociedade Esportiva Palmeiras, que sempre entregou grandes goleiros É do a história cenário do Palmeiras, brasileiro né? e mundial. Nós estamos falando aí do Emerson Leão, podemos falar do Marcos, campeão mundial pela seleção brasileira. Nós temos o Zete, que foi também, estava campeão mundial pela seleção brasileira, bicampeão mundial interclubes pelo São Paulo. Mas também nós temos Leir Gilmar da Costa, mais conhecido como Gilmar. Opa. Um prazer enorme, Prazer, Gilmar. receber ele no nosso programa. Seja no nosso podcast, seja bem-vindo, sinta-se em casa. E eu me sinto, assim, muito contente, como a Amaury, também o Marcelo, em recebê-lo em nosso podcast, porque você fez história no Palmeiras, você entrou num jogo decisivo aos 20 anos de idade, e por mais que o Palmeiras não ganhou aquela partida, mas você permaneceu, que é muito difícil. Às vezes é muito mais difícil às vezes é mais fácil você chegar no topo, mas é muito mais difícil permanecer. E você permaneceu durante 5 anos defendendo as cores do Verdão. Bom, primeiramente queria agradecer aí o convite, pessoal do Esporte Fora da Caixa, em nome do PP, que é meu companheiro há muito tempo, o Amaury, no qual agora a gente tem se encontrado bastante lá no 7 de setembro, né? E o Peru... Você já jogou basquete? Eu já me arrisquei, mas é difícil jogar basquete. Parece fácil, mas é difícil. Isso deixa para o Peru. Meu negócio era agarrar a bola normal. Mas nenhuma bandeja, assim, uma bandejinha. Já me arrisquei. Eu tenho uma postura, Tem uma mas é bola difícil. aqui, Pepe. Podemos fazer uma brincadeira. Não vou me depois, atrever, né? não. Eu prefiro ficar na minha. Mas porque você com a bola na mão, você era craque, pô. É que com a bola na mão é defendendo. É outro tipo, é outra técnica que se emprega. E punha né? onde você queria. É claro. Mas assim, cada um na sua, né? Vamos respeitar Exatamente. as posições. Cada um na sua área, né? Cada um na sua área. cada um na sua área. Eu continuo na minha. E a área pequena é sempre minha. É que na sua época os lançamentos eram muito com a mão, né? A gente via Justamente. que hoje é mais, né? Hoje mais É sai com o verdade, pé, é verdade. Hoje entrega É. pro adversário com o pé, o cara faz o gol, mas é com o pé agora, né? É. Antigamente era com a mão. Então o futebol evoluiu muito para melhor, né? E eu acompanhei essa transição. Eu estava em Portugal quando começou a regra de atrasar a bola com o goleiro, não poder pegar com as mãos. Eu vivi essa fase, mudança, né? Essa mudança. Hoje o futebol, né? O Mundial veio com regras e eu acho que para melhorar, porque o pessoal fazia muita cera, então hoje não pode demorar para bater arremesso lateral, o goleiro demora a bater tiro de meta. Então a regra veio para melhorar. Essa mudança você achou muito radical por você ser um goleiro? Eu não achei Já que você tocou nesse assunto. Então, Maurício, eu não achei radical. Eu achei ela bastante interessante e veio a calhar, como dizem em Portugal, né? É uma regra que veio a calhar. Por quê? O pessoal estava abusando muito do tempo de jogo, né? Assim, o pessoal fazia muita cera. Principalmente nós aqui sul-americanos somos campeões da cera. O pessoal da Europa já não. E como E o argentino? o argentino, além de fazer cera, ainda quer bater nos outros, né? Aí quer sair na porrada, né? Mas você sabe que, assim, jogador japonês, você dá uma porrada nele, ele cai e levanta na hora. Jogador europeu, você dá uma porrada nele, ele olha pra você, limpa o pé e vai embora. Jogador argentino, você chega nele, ele levanta, vem te dar uma porrada, ele quer te juntar e te dá uma cuspida na cara. Então, por isso que o futebol ele é bastante eclético, né? Cada país, cada região. E o brasileiro, tem a Gilmar? maneira. O brasileiro é manhoso. Ele né? acha que tá em férias e dorme. Já pega o 13º? Não, é assim, nós sabemos que o futebol... O brasileiro cai e pede Bolsa Família. E até porque o pessoal do Brasil já é mais alegre, né? Os jogadores hoje jogando, a maioria dos jogadores da seleção só jogam fora do país, altos salários, né? Então estão sempre em estado de graça. Você nasceu na época errada, então, Gilmar? Hã? Assim, seria... Imagine hoje teu seria salário. hoje, né? Ia ser difícil de me trazer pra cá. Eu ia falar, pô, sabe o que é? Tem que falar com o meu assessor, tem que falar com o meu staff. Hoje, Aí você tá- isso é verdade, Gilmar. Exatamente, é isso aí. Né? Viu, Peru? Ia ter que falar com o meu Você staff. não ia tirar foto com ninguém, porque Não hoje os ia. caras não podem tirar mais Não foto. pode tirar foto, não quer- pode dar entrevista. E o meu staff não ia deixar eu vir aqui na Barra Funda, que era pertinho. Mas, Gilmar, você sabe que você tocou num ponto que eu peguei essa transição quando eu era juniores do Corinthians, profissional,
E aí os setoristas, né? Que hoje falam setoristas, né? É. Eles ficavam acompanhando o treino. Eles entravam dentro do Entravam. treino para entrevistar. Era Ah. assim também nos jogos, Sim. também. Né? Aqueles, né? Os cabos lá, os fios. Quando saiu o gol, eles entravam dentro do campo. É, lá. Entrava dentro do exatamente. campo. Você viu o milésimo gol do Pelé? Quanta gente tinha no campo? Acabou o jogo, né? Acabou o jogo, tinha mais 10 gente dentro do campo do Não, que mas era né? legal isso, É. né? Apesar que hoje os tempos mudaram, enfim. Sim, sim. Mudou muita coisa, né? Mas era legal, né? Porque acabava o treino, eles participavam mais. Hoje você tem que ir para aquela zona Mista. Zona mista. Pedir autorização. E aí os jogadores passam direto. Eu tava aí fica vendo assim- hoje até uma repórter falar, vou ficar aqui esperando fulano de tal, né? Exatamente. Até tal hora, se ele me Ela tá atender. lá até agora, né? Tá lá até agora. Teve um que passou e fez assim, ó. Tipo, não vai dar. Então, é assim, eu acho que. Que hora que era isso, professor? Foi 7 da manhã. 7 da manhã até agora. Ela tava toda molhada, dessa hora, deve estar com pneumonia, tanta chuva que ela tomou, porque Gilmar. ninguém para mais. Agora a gente quer saber um pouco da sua história, né, meu? Ou. Então, eu era um garoto que. Você falou que você começou num jogo de vida ou morte. Então, mas. Não, mas vamos lá atrás. A história começa que lá o Gilmar, atrás, o lá Gilmar em não teria Osasco. problema nenhum em jogar hoje como goleiro, porque ele começou, ele era atacante. O Gilmar era nada. atacante Então- num time de Então deixa ele várzea. falar, deixa Qual ele time da falar. várzea? Conta aí pra... Então, eu lá em Osasco, né, como todo moleque, que sempre gostou de futebol, jogava lá nos campinhos também, de várzea, aquelas coisas todas. E tinha um time em Osasco chamado Montenegro, que foi fundado lá na rua Montenegro, que a maioria dos garotos moravam lá. E eu era atacante do segundo quadro, que tem o primeiro quadro e o segundo quadro, que são os cascudinhos, né? Então a gente jogava. E o dono do time era o Armando, que é meu amigo até hoje, era o português, dono da padaria, e montou esse time. E eu jogava no segundo, aquela coisa, né, atacante, meia boca, aquela coisa toda. Meia boca. Aí um dia... Você fazia gol? Fazia gol? Até que fazia, não era ruim não. Mas se fosse atacante ia morrer de fome. Aí o que aconteceu? Aí teve um dia que marcaram um jogo lá num campo muito bom em Osasco, lá no campo do CIMAF. Quem conhece aquela região sabe que é um tapete. É um tapete, um campo bonito. E aí o português falou assim, pô, Gilmar, o nosso goleiro, ele tomou umas canjibrinas aí, não vai poder jogar. Tá mamado. Você vai jogar no gol pra nós? Eu falei, pô, mas goleiro? Eu falei, não, mas você joga no gol pra nós, depois eu deixo você jogar um pouquinho. Na linha. Na linha, depois você joga no gol, depois... Então tá bom. Aí fui. Aí comecei a jogar, bola vinha do meu jeito, jogando ali e tal. Aí quando acabou o primeiro tempo, chegou um cara assim atrás do gol e falou, pô, gostei de ver você jogar. Gostei de ver. Eu falei, mas só que eu não sou goleiro. Não, gostei de ver você jogar no gol. Eu falei, mas eu não sou goleiro, eu vim aqui porque o rapaz aí teve problema com álcool aí, né? Problema com algo é bom. Entortou as pernas dele. Ficou vendo um monte de bola aí, de repente vai na bola que não é, a bola que é, entra. Aí ele falou, não, mas eu gostei de ver você jogar no gol, eu vou te dar esse cartãozinho aqui, se você mudar de ideia. E foi embora. Aí no segundo tempo fui pra linha, dei umas jogadas, nem fiz gol, nada, mas ficava olhando, ver se o cara tava lá. Mas não tomou gol também. Não tomei gol. Aí beleza. E o meu pai, eu era um moleque, meu pai sempre me acompanhava, né? Igual esses pais de menino que acompanham Sim. os filhos e tal. E meu pai, pô, você não liga pro cara? Você não vai ligar pro cara? Por que você não liga pro cara? Aí eu resolvi ligar. Um belo dia resolvi ligar. E naquele tempo eu não tinha celular e atendeu do outro lado uma senhora. E me disse assim, oi, você quer falar com quem? Ah, eu quero falar com fulano de tal. Ele não tá. Ele não tá? Não, ele tá treinando. Tá treinando? Ele é treinador do Palmeiras. Aí eu falei, pô, se o cara que treina no Palmeiras falou que eu sou goleiro, quem sou eu para discutir com o cara? Né? Quem é? É o Marquete. E onde ele tá? Ah, ele tá lá no campo ele tá lá no Baronesa. No campo lá, um campo que tinha na Baronesa lá. Que hora começou o treino? Tá, meu, marchei. De onde eu morava, do Santo Antônio até do outro lado. Marchei até lá. Cheguei na beira do campo, os caras reunidos lá assim, né? Aquela posição tradicional, sabe? O treinador reunido com todo mundo, assim, conversando. Aí eu dei um assobio assim, ele olhou. Ai, você? Mas e aí, goleiro? Falei, goleiro. Virei goleiro a partir de hoje. Entra aí. Aí entrei. Ganhou as luvas. Mas histórias, né? Me arranjaram a Olha só, luva. muito coisa louco, de né? Aí o louco cara isso falou assim, ó, aqui, ó, só que a gente treina separado, os goleiros ficam ali com os goleiros. Aí fiquei lá, o cara me treinando, só que, né, todo desajeitado, mas eu tinha o fundamento, né? Aí fui aprendendo como é que é, eu tinha 15 anos, aí fui pegando os macetes e tal. Aí com 16 anos já virei titular do Juvenil B, aí virei titular do Juvenil A. Que naquela época era infantil, juvenil. Até chegar no profissional, né? E o juvenil é uma escala antes do profissional. Aí com 18 anos, fala, pô, mas esse moleque tem jeito, vamos pôr ele no profissional. Comecei a treinar com o profissional. Com 19 anos, já estava há um ano treinando com os caras. Com 20, o Leão foi expulso e eu entrei no time.
Então tinha, igual nós estávamos falando, tinha lá o Tonho, o Bernardino e o Benítez, que era da seleção do Paraguai. Ninguém queria ficar na reserva do Leão. Eu, como não tinha nada a perder, vinha de Osasco nesse trâmite todo que vocês ouviram aí, falei, pra mim tá bom ficar no banco. Meio bicho dos caras, né? O time sempre ganhava. E aí o Leão foi expulso na final e eu tive que estrear na última final, no qual nós perdemos pro Guarani, que era um super time, só que eu fui considerado o melhor em campo. E aquilo me rendeu 300 jogos pela equipe principal do Palmeiras. Os treinos eram no famoso Parque Antártica, no Jardim Suspenso? Os treinos eram no Parque Antártico, no Jardim Suspenso. Jardim Suspenso. Nessa época não tinha CT, né? Campo de treinamento. Não tinha CT. Não, era no próprio treinava-se tudo lá. O que acontecia às vezes? Alugava-se um ônibus, ou ia treinar no clube de campo do Palmeiras, que é lá na represa do Guarapiranga, ou nesse campo que muita gente conhece, aqui no Campo dos Ingleses, aqui em Pirituba, ali na linha do trem. Piritubão, ao lado da estação ali. Nós treinávamos ali também. Então era assim, era aquela luta diária, né? Não tinha essas facilidades do mundo moderno de hoje. Mas a cobrança... Que ano que você fala? Isso em 73, quando eu cheguei. Quando eu estreiei já era 78. 5 anos demorou essa epopeia, que pra mim era uma epopeia. Isso aí parecia que não acabava nunca. Nesse tempo, Amaury, dá vontade de se desistir, de você não jogar mais. Nossa, muita coisa. Mas depois desse jogo que você entrou de titular, que você entrou no lugar do Leão, o Leão não foi mais titular. O Leão foi vendido para o Vasco. Como o Leão foi expulso, né, a diretoria, de repente, achou meio inconsequente uma atitude daquele um goleiro ser expulso numa final, e aí o negociou, não sei se foi com o Vasco da Gama ou com o Vasco da Gama. O Grêmio. O Vasco da Gama. Ele foi pro Vasco da Gama, aí, ele foi vendido. Eu fiquei jogando de titular há 5 anos, quer dizer, abriram as portas, só que assim, né, para merecer a titularidade tinha que agarrar umas bolas lá. Foi esse período que eu tive que dar o máximo para manter a titularidade, né. Gilmar, vou pedir pro Rios colocar o vídeo, onde realmente iniciou, né, a sua carreira como atleta profissional, num lance que nós selecionamos aqui. E após esse lance, como você disse, a diretoria do Palmeiras achou uma situação, uma atitude do Leão inconveniente para aquele momento. Certo. Eram 25 minutos do segundo tempo, estádio do Morumbi com 104 mil pessoas, 526 pessoas dentro do estádio, e o Leão teve aquela atitude de dar aquela cotovelada. Eu acho até que o árbitro foi rigoroso, viu, Maurício? Arnaldo César Pelo lance, eu também achei. Ele fez só assim, tipo, sai daqui, mas aí o Careca, e os árbitros eram rigorosos. O Leão já tinha um histórico meio já assim, tinha. Né? E os árbitros eram rigorosos, não tinha conversa. Um impulsou no outro, eram os dois pra fora, não tinha conversa. E não tinha aquele negócio de VAR, né? De rever o lance. Não tinha nem televisão. Então, assim, foi um lance, uma atitude do Leão. O árbitro apitava o que ele via. E aí o Palmeiras, não, volta, que é o lance do... Esse aí foi do segundo gol. E quando quando o Leão foi expulso, tava 0x0 ainda? Tava 0x0. Tava 0x0. Não, não é o gol, é aquilo que eu te mandei. Que o Leão empurra. O Leão empurra. E o gol do Zenon, porque o gol foi o escurinho que entrou depois. Não. Esse aí foi o gol. Esse foi da defesa. Volta. Né? Escurinho, né? Teve sua história, né? Então, quando o Leão foi expulso... Luiz Noriega, na ação. Quando o Leão foi expulso, não podia mais fazer substituições. Porque já tinham feito Já tinha duas, feito as 3? Duas. E eu não podia Era entrar. 3, né? Não, eram 2. Eram 2 só? 3. Eram 3? 3. Então, aí o Palmeiras já tinha feito as 3 substituições. E aí não podia o entrar. escurinho foi pro gol. Já tinha feito a substituição. Entendi. Aí eu não podia entrar mais. Aí quem foi pro gol, o escurinho pôs o Lu, e o Zenon foi só chapou, ganharam de 1x0. Aí foram pra... Aí foi jogar em Campinas. Aí em Campinas eu pude jogar. Aí em Campinas eu joguei a final. Que é aí o Guarani ganhou de novo. Aí o Guarani ganhou de novo. Esse foi o lance. Esse foi o lance. Você colocar o som aí pra gente? Voltar e colocar o som? Esse foi o lance. Quer dizer... Olha lá. Aí expulsou. Olha lá, o juiz não tinha conversa. Olha lá. Não, ele deu amarelo ainda. O Rosemiro já tava ali, Olha o Mostarda lá. Olha o Mostarda lá. Se puder voltar o lance depois... Mas ele chegou a dar cartão amarelo. Aí o Zenon bate a falta. Olha lá, agora, ó. Olha lá, o Careca nem simula nada. Você vê o Careca... Se o Careca ainda faz assim... exatamente. Né? O cara te dá uma... Não fez gesto de agressão, Você né? não faz assim? Se o cara te dá uma porrada na nuca? Expulso o goleiro Emerson Leão. Ele vai pra cima do Arnaldo César Coelho. Isso o Leão já tinha quantos anos de Palmeiras? Muito tempo. Já. Então, se ele não vai expulso, quem sabe eu não virasse goleiro, porque eu não ia ter oportunidade de jogar. Tem esse detalhe também. É isso que eu te falo. Tem coisas que é só o cara lá em cima que... Exatamente. Olha lá. Ó, Dá uma... E o Careca... Não é nada. Não, ele deu. É que ele não acertou, gente. Ele deu mas o gesto de agressão é o que vale. É o gesto de agressão. É o gesto de agressão. Hoje você expulsa. É o gesto. Hoje É o o VAR gesto. E aí expulsaria. o Leão ele toma uma chegada aqui do Olha policial. lá, olha aquele repórter. Né? Toma. Não, os repórteres entram, fica dentro de campo, né?
Quer ver? Ele deu azar, sabe por quê? O árbitro tava olhando. Se o árbitro tá de costa aqui, os caras iam falando, não ia acontecer nada. Maurício, você viu o chapéu do guarda, mano? Olha lá. Ó, Mostarda. Que legal, Olha lá, mano. lá. Ó, é que o árbitro tava olhando. É, mas o gesto, né? Ó o gesto, ó. O Olha lá, cara que era ó. novinho. Você pode ver que ele tá com a bola na mão esquerda e com a direita ele faz o gesto. Então veja bem, a lista branca, de longe o cara vê, e o árbitro tava olhando. Olha o Leão agora, ó. Olha lá, tomou chega Tomou pra a chegada, Tomou. Jair Gonçalves aí de bigode ali, ó. Rosemiro lá. Bom, aí começa a história do Gilmar no gol do Palmeiras. Você era praticamente o quinto goleiro, Justamente. né? Tinha o Benítez, que era da seleção do Paraguai, que não aceitava ficar na reserva. Não aceitava, porque eu também, eu sou da seleção, não vou ficar na reserva de ninguém de falar. O Bernardinho, que veio do Juventus, não estava muito bem de até saúde. porque o Bernardino já tinha missão cumprida, já estava É. sendo uma certa idade e acho que nem queria mais jogar, né? Era um bom E goleiro o Tonho também. foi emprestado, E né? o Tonho falava assim, eu nunca vou jogar aqui, pediu para ser emprestado. Eu, como não tinha nada a perder e tava ali meio de cair de paraquedas, falei, eu vou ficar por aqui. vou porque ficar É tudo né? pra mim. tudo pra mim, meio bicho, né? Já me resolve a vida, Mas né? aí você já tinha arrancado aquela bandeirinha para dar no... Então. Ali, Aí depois, já tinha... Os salários não eram muito altos. Não, o nessa salário a época, gente... Era mais o bicho, né? Era mais Todo o mundo- bicho. O salário na equipe de júnior você não ganhava nada, era praticamente ajuda de custo, né? Que você recebia pra você ir treinar e comer um lanche e tudo mais, né? Não, mesmo no profissional. Não Mesmo era no profissional. Os salários que o pessoal, que os jogadores ganham hoje. Né? Não chega nem. É assim, os jogadores de futebol sempre tiveram uma boa remuneração, mas não igual a hoje, né? Hoje a coisa é fora do contexto. casinha, né? É, da casinha. Hoje- E nós que somos jogadores da casa, sempre tinha aquele inconveniente. Vocês são da casa, pega isso aí que tá bom. E você pegava, você ia ficar sem... Eu queria jogar. Pra mim era mais interessante jogar do que o dinheiro. Tanto é que eu fiz... Aparecer, né? Tanto é que eu fiz jogos aí, eu fiz um dos jogos mais importantes da minha carreira, que foi contra o Corinthians, que nós ganhamos de 1-0. Eu tava sem contrato. Falei, não, eu jogo sem contrato, vou jogar com o Corinthians. Ou vou ficar em casa, não, eu jogo. E aí, fui melhor em campo. Você jogava com uma cláusula, né? Um seguro, né? No dia seguinte foram lá renovar comigo. Falei, apostei legal. Aquela aposta eu ganhei, igual você com a aposta do cavalo, que ganhou. Aquela aposta eu ganhei. Joguei sem contrato e ganhei. Ganhei de 1-0, fui melhor em campo. É, a vida Você assim, vê, né? mas Na vida as tudo você tem que histórias- arriscar, né, Gilmar? Tem que Mas arriscar. as histórias de Infelizmente- antigamente é muito mais São muito legais, mais... né? Do que, né? Já veio. Realmente a gente- tem a história, né? Então. E aí veio o jogo da final. Brinco de Ouro da Princesa, Sim. com quase 30 mil pessoas, o público, né? 30 mil pessoas, e o Palmeiras, Eu vou acrescentar mais 70 mil pessoas aí. Já tinha 100 mil pessoas lá na final. porque... Ah, isso Brinco de Ouro. registrado, né? É. Registrado 30 mil. Né? Caramba, Porque invadiram, tinha. Porque aquele tempo, assim, É, a contagem era... Não quando, era. quando falava assim... Tava tudo em pé. Quando falava renda, nego vaiava, que sempre os caras... É. E aí vocês perderam de 1-0 aqui e lá ficou quanto? Lá foi 1-0. Gol do Nós era o Careca, gol do aquele Careca. gol ali, aquele- Nós vamos passar o gol. E aí você faz Vamos uma lá. grande defesa no chute do Bozó. Foi. Né? Porque o Beto Fuscão foi sair jogando, o Beto, é isso roubaram mesmo. o porco dele. Eu acho que o Careca tinha 18 anos. 18 anos, É. 18 anos. Na verdade... Ó, o Beto Fuscão E, ó, foi sair, o Bozó roubou, eu tirei com a perna. Só que é o seguinte, normalmente quando um atacante pega um rebote, ele não chapa no mesmo canto, ele chapa no canto oposto. E eu fui no outro canto, e ele ele bateu cruzado mesmo. Ó, você fez uma defesa difícil Ó. aí. Normalmente quando o cara bate, ele bate nesse canto aqui, ó. Ele bateu no canto pequeno, você viu que entrou a centímetros. Normalmente o cara bate onde tem mais ângulo. Aí a gente é treinado pra ir lá, ele pegou e me fudeu. Ô, Gilmar, pra quem não lembra, quem que era a zaga do Palmeiras aí? Era Alfredo Mostarda e Beto Fuscão. Beto Fuscão, né, cara? Batia até na sombra. Né? A defesa era Rosemiro, Beto Fuscão, Alfredo Mostarda e Pedrinho na zaga. Agora é completo. Completo o né? time. Aí no meio de campo era naquele que jogou Pires e Toninho Vanusa, depois jogou Edu Bala, Jorge Mendonça, Toninho e Ney. Era esse time. E tinha o Silvio também. Tinha o Silvio que jogou na direita Silvio, que entrou depois. Silvio, Pedrinho de lateral esquerdo, né? E o Silvio, O time Silvio do- Garlizoni. O time do Guarani, que também era um timaço. Era capitão, Então, Careca e né, Bozó. vamos lá. Era Neneca, Mauro, Gomes, Edson e Miranda, Sim. Zé Carlos, Renato, Manguinha, Capitão, Careca e Bozó. É. Técnico Carlos Alberto Silva, falecido Carlos Sim. Alberto Silva, e o técnico Palmeiras, Jorge Vieira. Jorge Vieira. Que Então. depois o outro ano foi a final Guarani e São Paulo, não foi? Não. Não, foi. Não. Que Não- o São não Paulo, me- o Careca não me fez recordo. aquele gol
O terceiro gol Ah, no Bico de Ouro. aquilo foi em 86. 86. 86, já, o lançamento do Wagner Basílio na Foi prorrogação. 3-2 na prorrogação. É. Isso mesmo. Aí veio o 79, o Corinthians foi campeão em cima da Ponte Preta. Sim. 80, acho que foi o Santos ou São Paulo, um Não, negócio mas assim. desse time do Guarani, o Renato foi pro São Paulo, né? Sim. Careca o Renato Pé O Murcho, Zenon né? veio pro Corinthians. O Zenon foi pro Corinthians, o Bolzó, acho que só o Bolzó é o capitão que fica. Ah, e o Guarani e a Ponte, nessa época, e o Gilmar sabe muito disso, o Guarani e a Ponte fabricaram assim, A jogadores ponte era assim... de cá, né? De cá, Marco Aurélio. Marco Aurélio, Odirley. Odilei, A defesa era Oscar e Polozzi. Oscar e Defesa Polozzi, de seleção. Carlos. Carlos, goleiro da seleção. Que hoje, infelizmente, a Ponte Preta passa por um momento. Um momento que- difícil. dois E times, né, isso que Maurício? entristece a gente. Você vê times igual o Guarani, Ponte Preta, Os dois, Noroeste, esses times, meu. Você ia jogar lá, você falava, "Ô, segura aí que a coisa é complicada. A famosa portuguesa aqui em São Paulo. Só que assim, o futebol, como tudo modernizou muito, né? As coisas passaram, né? Mas a gente lembra com muito carinho dessa época, que os times realmente era difícil jogar contra. Não era fácil, não. Não, e era gostoso porque você pegava um Morumbi na final com 140 mil, É né? isso mesmo. 150, né? Aí que era Ô, gostoso, Gilmar, né? e sua vida nos bastidores, nos vestiários com o Leão? Então, o Leão... Fala um pouco pra nós aí. O Leão, ele é Um meu pouco amigo. do Palmeiras, né? É. Vamos se dizer. Sim. O Leão é meu amigo, só que assim, era um rapaz temperamental, um rapaz orgulhoso, um cara boa pinta, né, na época. Então, ele tinha todos os holofotes voltados para ele. Ele merecia, até porque era o goleiro titular da seleção. Só que assim, para o dia a dia, eu era para ele uma temeridade, porque eu era um oponente, era um cara que buscava a posição dele, né? E os caras falavam, esse garoto um dia vai chegar a ser titular e tal. E isso o incomodava, né? Mas na concentração você não ficava no quarto com ele. Na concentração, não. Concentração sempre ficava posição com posição, lateral com lateral e tal. Só que aí eu não ficava com ele, não. Já fiquei com o Ademir, fiquei com o Jorge Mendonça, com o Pedrinho era o que eu ficava mais, mas com o Leão nunca fiquei. Leão ficava sozinho ou... Eu nem sei se O que eu fiquei sabendo que a maioria das hospedagens era sozinho. Porque, assim, ele fazia. ele tinha- e ele- tinha hotel que ele O queria. Rogério Ceni ficava sozinho. E o que ele queria era São Paulo. presidencial. É. E ele queria o melhor quarto. Ele assim, ele sabia dessa. era VIP, ele era uma celebridade, né? Talvez isso criou em torno dele uma imagem de arrogância e tal, talvez nem o fosse, mas... você Não é sabe que criou, né? Ele arrogante. E é um rapaz temperamental. Então, ao longo do Exatamente. tempo, ele sofreu as consequências de um temperamento, mas era um excelente profissional, era o primeiro a chegar, o último a sair, né? Era o Isso. goleiro titular da seleção, no qual eu também aprendi muito, né? Mas é assim, né, Amaury? Na vida a gente tem os fera, tem os malas, Exatamente. tem os mais ou menos. Em todos os setores da vida, todos os né, setores Gilmar? da vida. Então, a gente tem Tudo que quanto é primeiro lugar você vai. entender e respeitar. Você pode nem aceitar muito, Exatamente. mas respeita, né? Quantos anos de profissional? Eu joguei futebol 15 anos. Quem que era o mais mala, então? Na desses sua 15 época, na anos sua época. época? Leão. Leão. Leão! Emerson Leão. Não, mas ele era, E na época, era boa pinta, tal, negócio de perna bonita, usava os calçãozinhos agarradinhos e tal. E Aquele Fez até uma propaganda da fez cueca. propaganda de cueca e tal. Então, o cara, ele era o cara, né? Aí eu falei, pô, a batalha vai ser meio difícil, né? Além do cara ter tudo isso aí, ainda agarra pra Aí caramba. chegou um né? baixinho, né? Falou, Aí chega um lá, meia boca, meio... E um dia ele tirou uma comigo, eu fiquei puto com ele. Ele falou assim, naquele tempo, a gente era jovem, né? Era mais jovem que ele, pouca coisa. Naquele tempo usava umas calças apertadinhas, assim. Um dia ele olhou e falou, não sei não, hein? Esse aí com essa calça apertadinha. Eu falei, meu, você abre o olho comigo, hein? Já te ameacei um dia aqui, ó, eu pra sair na porrada aqui, você não me conheceu. Eu sou lá de Osasco, meu, lá a gente é meio bravo, né? Então eu sofri um pouco de assédio por parte dele, mas eu tinha que me defender, né, meu? Eu falava, ó, não vem pra cima não, que aqui o couro come, eu adoro uma briga, eu adoro pegar um pedaço, eu não dá na mão, eu arranco um pedaço de pau. Eu dou na sua mão, você não vai poder agarrar mais. Que É só porque o apelido é Leão, ele queria ser o rei da selva. Mas é assim, meu, era a figura, né, ilustre do Palmeiras e eu tinha que ter muito cuidado, porque eu não podia... E hoje, você tem amizade com ele? Porque ele sumiu, né? Ele sumiu da mídia. Sumiu da mídia, do futebol, tudo, né? Não, Eu ele só encontrei saiu na uns- mídia quando ele deu essa entrevista aí, né? Dos técnicos dos estrangeiros que repercutiu, né? Que ele era um dos... Não, mas ele já sumiu faz um tempo. Não, mas né? só ele apareceu nessa entrevista aqui. Eu teve encontrei há curso uns de técnico. tempos atrás. Quando o Ancelotti foi pra seleção, né? E num evento teve em Santo André, fui até jogar. Ele falou, não mexo mais com isso, não. Foi a última vez que eu vi. E depois mandei um vídeo pra ele, que foi aniversário dele. Fui conversar com o Neto. Ele falou, aniversário do Leão, manda um vídeo. Ô, Leão, um abraço pra você e tal. De uma maneira bem amistosa, né? Assim, o tempo passa. Hoje nós somos senhores, a gente tem que ter respeito pelas pessoas. E não dá pra... pela história. A história que ficou no passado, né? Hoje a gente tem respeito, o rapaz tem lá a vida dele, né?
marcou muito, foi o goleiro da seleção, foi tricampeão mundial, então ele merece também o nosso respeito, né? Mas na convivência no dia a dia, atribulada é fruto de pessoas. É melhor ele na dele e você na sua, né? É isso aí. Pegar minha posição, aquela coisa, briga por posição e às vezes extrapola um pouco, mas nada que desonre as pessoas, que faça. E quem foi seu melhor amigo? Meu melhor amigo no futebol, eu tive 2 super amigos que são até hoje, né? Tenho 3 amigos. Um é o Rosemiro, né? O outro é o Pires e o Pedrinho, que era o meu companheiro de quarto. Hoje eu não tenho mais amizade com o Pedrinho, que mora no Rio de Janeiro, e hoje eu converso e estou sempre com o Pires e com o Rosemiro. Esses estão comigo há mais de 50 anos de amizade. Que legal. É isso eu acompanho, que estão sempre os 3 juntos no 7 de setembro. Nós vamos... Joga no Master ainda? Joga no Master ainda? Sim, o Master, nós temos o nosso Master que atua... Master do Palmeiras. Master do Palmeiras. E esse Master, eventualmente ele faz jogos, né? Inclusive estamos conversando um que possivelmente acontecerá lá no 7 de setembro. Que legal. Conversando lá com o Camarão, né? Camarão, infelizmente, o Camarão, a gente fez um evento lá muito bacana, há uns anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, que é onde você jogava meio tempo com o seu ídolo, né? Então você comprava camisa, shorts e meião, certo. Jogava meia hora com o seu ídolo, né? Então ficava Belo 5 patrocínio jogadores, da Embalagens. 5 jogadores, e o Camarão não deixou a gente alimentar mais esse evento. Aliás, foi muito que era legal. 5 jogadores do Palmeiras, 5 do Santos, 5 do Corinthians e 5 do São Paulo. Certo. Né? Então era um dia de muita Festivo, festa, né? legal. Os clubes, eles criam essas situações para movimentar o clube, né? Para ter um atrativo. E vocês no Master têm o respaldo do Palmeiras ainda no Master? Não. Ou é por conta de vocês? Porque acontece muito disso, né? Não. Eu vejo no Corinthians, né, que vocês às vezes hoje tem um respaldo da diretoria. Não, o Palmeiras hoje, o Master Palmeiras é uma entidade independente, né? Ele atua de forma independente, não tem um respaldo. Nós carregamos o nome do Palmeiras porque nós fomos jogadores do Foram Palmeiras. criados lá, exatamente. E não é Sociedade Esportiva Palmeiras, é o Master do Palmeiras. A gente sai até dessa configuração porque pode até acarretar alguma situação, vai saber, né? Mas não temos nada, nós acertamos, independente do Palmeiras. Se ajudar seria ótimo, o Palmeiras é uma potência em termos financeiros. Que é uma pena o Palmeiras não fazer nada para os seus ex-atletas. Né? Até porque nós levamos o nome pro interior. Muito. Vocês tinham um camarote no estádio, né? Sim. Que agora não tem mais, né? Parece que foi. Se você quiser. Essa situação foi uma situação política. A Leila, ela como hoje dirige o Palmeiras de forma brilhante, é uma excelente, né, gestora, né? E por situações políticas abriram mão de algumas situações que eram favoráveis aos Masters, mas assim, tem os interesses lá. Eu não estava participando muito, mas quem esteve lá nesse episódio disse que não foi muito legal, mas a gente respeita as pessoas. Eles estão no comando, né? E, então, os jogadores hoje, eles se limitam a jogar no Master pura e simplesmente. Ou de vez em quando recebe convite e nós vamos lá. O Ademir da Guia, que foi, acho que o maior ídolo do Palmeiras. Sim. No teu dele é sacanagem, né, meu? Então, não, vamos e convenhamos. Mas, amor, eu acho que não é nem a entidade Palmeiras, é o brasileiro mesmo que não respeita seu ídolo, não tem essa... Infelizmente, infelizmente. Você vai ver, porque tem umas histórias bonitas por trás, né? Até porque você viu a final da NBA? Demais, né? Você viu a final da NBA? O New York e agora? Todos os jogadores de antigamente do Nova York estavam no ginásio, na primeira fileira, entendeu? Porque se você for ver, a gente faz esses jogos em massa pelo interior, você tem que ver o carinho que o pessoal trata a gente. Eu cheguei lá em Monte Alto, assim, pelo amor de Deus, nem eu sabia que eu tinha tanto. Os caras, os caras lembram de tudo. Quer dizer, e de uma forma. Gerações, né? São épocas. E hoje nós levamos o nome. Exatamente. Pro torcedor que nunca. Teve cara, chegou um senhor perto de mim e começou a chorar. Puta, não imaginei que um dia te ver de perto. Falei, você tá de sacanagem. Falei, você não perdeu nada, não, mas pô. E eu vou falar pra você. O fanatismo é demais, o fanatismo é bonito. Então isso tem que ser verdade, Gilmar. E pelo nosso programa aqui, eu acho que a gente se dá tão bem em entrevistar esses pessoas mais, né? De antigamente do que o pessoal mais... Que é pra relembrar a história, relembrar, eu acho que é um programa que hoje dá oportunidade, né? De falar um pouquinho da história, né? O futebol, ele mudou muito. Que não tinha essa época, né? Não, e nós vivemos coisas antes do advento do VAR, né? Que fazia coisas... você não imagina o que ia acontecer numa pequena área, num escanteio. Você não imagina. Né? Tem coisa que nem dá pra falar, porque os caras faziam cada coisa. Sim. Desde cotovelada, cusparada, pisão no calo... E outras coisas mais que os caras faziam para desequilibrar ali os zagueiros ou o goleiro, né? Cansei de tomar cusparada na cara, mas valia tudo, dava também. E é assim que funciona. Hoje não.
Hoje, qualquer situação, o VAR chama, tal, É o cara bullying, vai- não, hoje é. Sério. Hoje são 32 câmeras dentro do estádio, pegando tudo. Então o futebol ele ficou meio... Chato, chato, ficou, chato, ficou né? elitizado, né? Não elitizado, se um pode pouco monitorar. elitizado. Você tocou num ponto, eu tive a oportunidade de jogar durante 10 anos no Márcio do Corinthians, Sim. e nós jogamos junto, tive o junto, muitas prazer de vezes. jogar junto contigo. Muitas vezes. Contra, né, junto, BP? não, jogamos A favor, juntos né? aí Jogar do meu no lado. Combinado Paulista, como se fosse uma seleção paulista. Jogamos O nosso junto. amigo Flávio, né? Flávio, Boni, que acabou falecendo. Ele pegava E aí- uns de cada time, montava um time e saía pra como jogar. se fosse uma seleção paulista, um combinado paulista. E aí o que o Gilmar falou, eu pude presenciar durante anos, né? Quando eles que foram destaques, né? Que fizeram a história realmente em seus clubes, você chega no interior, Gilmar, um Birubiru, que é coisa assim, é impressionante, o Biro, impressionante o Biro, um Ademir da Guia, Nossa. o carisma que tem. Porque esse pessoal do interior, como vocês foram lá agora em Monte Alto, ele nunca vai imaginar ter a oportunidade Exatamente. de estar perto do seu ídolo, daquele que ele torceu e viu na televisão, porque é o contato que ele tinha na famoso, TV. né? Do famoso. O cara chega a eles chorar, ficam falou, não encantados, acredito. Falei, cara. você tá de brincadeira. Eles ficam encantados. É. Um senhor, eles ficam... Ó, Tem É gente que nem se eu. emociona, Eu chego no chora. set no domingo Você- de manhã, o pessoal chora de raiva. Ele apareceu. caramba, o que ele tá fazendo Filha aqui? da puta Já mesmo. expulsamos ele várias vezes. Voltou ele de aparece novo aqui, de novo. Mas é verdade. ó, Ele brinca, mas tem gosto pra tudo. Mas isso aí comove muito. Só fazer um parênteses. Eu fui agora em Monte Alto e eu recebo muitos WhatsApp. A gente recebe bom dia, boa tarde. Aquelas coisas de uns amigos que a gente nem às vezes dá um bom dia, mas nem conversa muito, porque são palmeirenses que eu não conheço. Mas eu me sinto no dever de dar um bom dia pro cara. E eu tava lá em Monte Alto, apareceu um senhor assim. Eu falei, você que tem que ser goleiro desse tamanho. Oi, Gilmar, eu sou o Josemar Palmeirense. Eu falei, caramba, você todo dia me dá... Queria te ver, talvez te trazer. Aí me deu uma santa. Me deu uma Santa Montesina, que é a Virgem de Montesina. Eu falei, caramba, sabe, olha só. E o cara chorava. Eu falei, como é que pode? Eu falei, não, Gilmar, é emoção de ver você, sempre vi você na tela. Então, você não imagina o que você... O quão é importante a sua presença pro cara. Você é formador de opinião, Exatamente. formador E de não tem caráter. hoje- não tem um campeonato de Master hoje, né? Hoje não Futebol tem. não tem, né? Não. Já teve algumas coisas. Tentaram até fazer, mas não tem ninguém Tentaram que fazer, banhe. Mas é patrocine. melhor nem ter. O negócio é amigos. Mas, Isso a que é o maioria, eu vou gostoso, falar agora, cara. eu sou do basquete, vim do basquete. Hoje o basquete tem Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista de veteranos, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Sul-Sudeste, Norte e Nordeste, brasileiro, Mundial, Sim. Sul-Americano, Pan-Americano. E você vê 80, 85 anos jogando. Pô, a gente mas passou em Caraguá, que você tava lá perto, foram 4 dias, pô, que você vê cara que você não via vir há 10 anos, 5 anos, sabe? E é muito legal E isso. esse modelo que o Peru tá falando, realmente deveria aproveitar tem, isso para o futebol, porque existem algumas lendas aí que ainda estão por aí no mundo, né? Que daria, assim, um espetáculo. O cara que é saudosista, que puto, queria ver fulano e tal, e vai lá e ter esse encontro, né? Eu concordo com você, porém... Hoje a gente se encontra com Quantas Israel, vezes já tentaram fazer isso? Né, com o Gerson. Mas talvez o basquete, Piru, é um número mais reduzido. O futebol, no mínimo, você tem que ir aí transportar aí, Quase 40 pessoas. sei lá, se Não, você mas colocar você pega 15 20 jogadores, pessoas. com mais comissão, são quase 30 pessoas. Mas, Pepe, mas entendeu? hoje o basquete também tem, são 12 jogadores. E é muito gostoso essa... É o mesmo número hoje, porque tem que levar cuidador, médico, enfermeiro, É, o cara que cuidador. Não, mas acho que falta. que afere a entendeu? pressão. Exatamente. Mauri, eu vou jogar, Tem Mauri. que ter que levar desfibrilador, tem que levar uma série de coisas. Não, Mas se o eu- evento for você grande, no sabe mínimo que- 4 ambulâncias. Mas você sabe qual que é o Deixa um melhor em cada parte? bandeira. É depois do jogo. Depois do jogo que é... É depois do jogo que você tá lá, você faz churrasco, vamos sair pra... Que nem agora vai ser em Goiânia. Nós vamos ficar uma semana em Goiânia. Legal. Mas É você muito sabe, legal isso aí. você sabe que esse tipo de coisa acontece? No AFIA, existe o AFIA, não sei se vocês conhecem, a AFIA, Associação de Futebol Amador, ele acontece 4 vezes por ano, 2 nacionais e 2 internacionais, que são jogadores de várias idades. O último é a Safira, que é a categoria 65 anos, que eles vão para um resort, ficam uma semana lá e tem essa convivência aí que você falou. É muito Tem essa- gostoso. pô. sabe, Que você legal. encontra os caras. Eu encontrei jogador lá do passado, encontrei jogador do Rio de Janeiro. Você encontra que cada time pode ter 2 a 3 profissionais. O meu vai eu e a Taliba, né? Um goleiro e um centroavante. Aí você encontra com outros 2 de outros times. Enfim, então a AFIA veio para poder
juntar esse pessoal que estava meio disperso aí. Então, cai mais ou menos dentro daquilo que o Peru falou, né? Mas seria legal O Luciano do Vale tentou fazer, né? o Luciano A do seleção Vale. de massa Não, fez. o Márcio fez. Mas Fez um campeonato paulista, pelo menos paulista, sei lá, não precisava ter todos os times, mas pelo menos os grandes, assim, Pô. para ter Não, a Mauri fez esse O evento, Mostarda né? não era responsável pela seleção de massa do Luciano do Vale? Mostarda era um deles. Era responsável, Era né? responsável. Mas Era o esse Mostarda e evento... depois foi o Marco Antônio, irmão do Zé Maria, lateral direito. Exatamente, Não, mas isso aí. esse Lembrei evento que agora você comentando. Esse evento que você fez foi muito legal. Pô. Pô, foi eu sensacional. Eu tive o prazer de patrocinar o São Paulo, né? É. E foi muito legal. Tava cheio, Muito legal. sabe? E isso nós queremos fazer agora, lá no 7 de setembro, daqui a uns tempos, estamos conversando, e existe a possibilidade de fazermos lá um evento, né, com o Márcio do Palmeiras, caso chegue a acordo lá Ué, com o Mauri, nosso vamos presidente. fazer de novo, o certo, São então, Paulo, Corinthians. o certo era fazer isso aí, Gilmar. São Paulo, Santos, Corinthians e São Paulo, né? Eu falei São Paulo? É. Os quatro, os Santos. É. É. Seria muito legal. Seria isso é um legal. evento sensacional. E eu vou patrocinar o São Paulo de novo, o uniforme. Pronto. Pronto, é isso Aí. aí. Você sabe que esses jogos no interior, eu presenciei por inúmeras vezes senhores, assim, que nunca pensaram em estar perto do seu ídolo. Sim. Com a camisa do Palmeiras e o Biro, por exemplo, dando um autógrafo na camisa do Palmeiras. É. Você Na encontra camisa muito do São isso. Isso é Paulo. bonito, cara. Isso é Isso bonito. legal, e aí cara. vice-versa, vale? Porque nós jogadores, os jogadores, o torcedor não, o torcedor ele é passional, ele defende o time. Nós jogadores, nós somos profissionais da área, então a gente tem um grande respeito pelo o cara do Corinthians, o Corinthians pela gente tem respeito. E porque são profissionais também, e hoje nós somos todos senhores, então não vai chegar, ela vai querer criar caso com ninguém. Então, já assinei camisa do Corinthians, do São Paulo, já vi Você já jogador... deve ter feito isso várias vezes. Claro, porque eles querem a assinatura da figura, independente de cor de Exatamente. camisa. Isso é que é legal. Exatamente. Não gera rivalidade. Mas, Ô, Gilmar, eu tô com uma curiosidade louca, mano. O cara sair de uma cidade. Quando você chegou no Rio, amigo, que você foi por um lugar. É. Então, o Paulista... Você pegava mais bola ou mais bala perdida? O Paulista, quando chega no Rio, aí você fala, puta, não vivi nada, que a gente aqui é tudo cheio de regrinhas e tal, né? Sai de casa ou leva blusa e tal, ó, cuidado. Lá no Rio, meu, E você morou em Você foi Bangu emprestado mesmo? ou você foi vendido? fui vendido. E você morou em Bangu mesmo? Eu morei em Bangu. Porque quando eu cheguei, eu queria morar em Copacabana. Aí fiquei no hotel em Copacabana. Só que, Bobinho ele, É né, um pouco mano? longe, né? só que Muito é o longe, seguinte, né? são quase 60 quilômetros. Pra acordar pra treinar, é vai longe. Aqui em Praia Grande. Não, é longe. Pra ir treinar. E pegava aquela Avenida Brasil. Eu falei, meu... Sério, eu vou os caras ter é um O estado do inferno. Bangu é moça bonita, né? Moça bonita. Aí eu falei, vou deixar meu status de lado, vou ficar. Aí que eu fiz? Fui lá, morar na concentração, na Esse Toca do estádio Castor. Moça Bonita, em São Paulo, era no Morumbi ali. Então. Justamente. E aí, São Paulo? Tem a ver. Virou São Paulino. Peru é São Paulino? Então, Peru, a gente tem que comentar essas coisas. Tem nada a ver. Moça Por isso que ele bonita. fica longe. São Paulo. Por isso que ele fica longe. Ele não tem a mãe de sair daqui do meu lado. Então, e aí Mas como... 17 anos jogando no Corinthians. Então. Mas vamos lá. Você no Palmeiras, você estreou em 78, ficou até 83. Aí veio um senhor, né? Putz. No futebol que, assim, é até uma situação emblemática, né? Uma situação... Veio um dos maiores dirigentes do futebol emblemático do nosso país. O senhor Castor de Andrade, que era presidente, dono do Bangu. Presidente da Escola de Samba de Mocidade, independente de Padre Miguel. Isso mesmo, presidente da escola de E samba. presidente dos bicheiros lá. dos do bicheiros, Rio. veio atrás de Veio você. e de repente escuta uma voz, fala, aí, quer jogar pra mim? Pô, que tem um monte de mulher Mas bonita. como foi isso? Aonde Não, foi? começa como pô. que foi. Quando Não. você contou pra nós os bastidores, agora você vai contar pro Eu público recebi aí. uma ligação, naquele tempo, falaram pra eu ligar pra um determinado número. E eu, mandaram ligar pra... Não tinha celular Não tinha ainda. celular. Mandaram ligar pra um determinado número. A cobrar. Falei, vou ligar aqui no orelhão. Aí disse que espera aquela musiquinha tocar famosa e tal, né? Aí, alô, tudo bem? Espera um momento que eu quero falar com você. Aí passaram a voz. Aí, garoto, tudo bem? Uma voz bem assim, mesmo. Cachorro era bem debochado. Fala, garoto, tudo bem? Meio Chiquinho Scarpa, né? Eu falei, quem tá falando? Scarpa. É Castor. Eu falei, pô, doutor, tudo bem com o senhor? Tudo, pô, quer vir aqui? Preciso de você, caramba. Quer jogar no Bangu? Vai jogar no Bangu, você vai ver. Lá que tem mulher bonita, tá cheio de mulher pelada lá. Você vai gostar pra caramba. Eu falei, pô, doutor, mas como que é? Não, vem aqui, nós estamos no escritório do Hugo Palai, aqui em Pinheiros. Beleza, marchei pra lá. Aí cheguei lá, entrei no escritório, seu Palai assim, Castor de Andrade, e Moisés ali. Moisés, pra quem não sabe, era o treinador do Bangu atual, que
pediu minha contratação. E que um ano antes Que foi o zagueiro do era Corinthians. zagueiro do Corinthians. Campeão em 77. Era zagueiro do Corinthians, Moisés, que era o xerifão. Aí cheguei, né, coloquei minha melhor camisa e tal. O Castor olhou, sei não, hein, parece meio afescalhado. Falei, não. Aí Moisés, não, pode levar que vai resolver. Eu falei, pô, doutor, que isso? É aqui jogo de cara, que o Castor tinha essas tiradas. Aí, beleza, mas como é que nós vamos levar esse homem aí? Vamos ver aqui, o que a gente faz? Não faz isso aqui, Moisés. Aí Moisés sentou. Fizeram uma reunião ali particular, ficaram escrevendo e tal, de repente fizeram assim na minha frente, porque quero que ele queira me pagar. Rapaz, o cabelo quase ficou em pé assim. Falei, pô, meu, ia demorar uns 10 anos pra ganhar aqui no Palmeiras. Aí eu falei, não, negócio fechado. Negócio fechado vamos bater o papel. Não, confia na sua palavra. Eu sabia que ele era bicheiro, e os bicheiros gostam de ter palavra. Ganhei o homem ali. Aí ele, ó, então isso aqui você deixa aqui, que eu sei que você mora com a sua mãe, enfiou um dinheiro aqui, ó. Que eu ganhava no Palmeiras por mês, ele deu pra mim aqui. Isso quantos anos? Eu estava com 25 anos. Eu comecei no Palmeiras com 20, eu tinha 5 anos. Você foi vendido por quanto? Você lembra? Fui vendido eu fui vendido pro Palmeiras, pro Bangu, eu não lembro. Eu sei que 10%, eu lembro que a gente ganhava 15%, né? É, 15%. Acho que por volta de uns 50 mil, mais ou menos, na época. Era 50 mil... como era? Milhões de milhões cruzeiros. de cruzeiros. 50 milhões de cruzeiros. 50 milhões de cruzeiros. Eu ia ter direito a 10%. 15% eu tinha uns 7.500 reais de... Uns 7 milhões e 7 meio milhões de e meio. cruzeiro. E aí eu ganhei mais uns milhões naquele caixa de sapato que ele me deu no dia seguinte, quando eu cheguei em Bangu. Acordei e me deram Era uma... chuteira da Adidas. Eu pensei que era chuteira, porque era da Adidas. Olhei, era o dinheiro que ele tinha me prometido. Então, como o dinheiro naquele dinheiro fazia muito volume, né? Veio numa caixa de sapato. Mas eu fiz bom uso dele. Aí fui no banco a contar e guardar aquela coisa. Então, o negócio do Castor foi muito, assim, positivo. Então, qualquer pessoa em sã consciência, né, não vai trocar um Palmeiras por um Bangu. Hoje, né? Mas naquele tempo, a proporção era a mesma. Sair do Palmeiras e pro Bangu era a mesma situação que hoje um cara tá no Bangu e vir para o Palmeiras. Porque era um clube... De nome? De nome, porém, pagava-se muito bem. Então, todo mundo queria jogar no Bangu. E desfilava na mocidade depois. E ainda tinha a chance de desfilar com as Por isso mulheres. que ele falou que tinha muita mulher bonita e Tinha, tal. Desfilava na mocidade. Você ficou 5 anos lá. Fiquei 5 anos lá. Ah, quem foi o goleiro na final do Campeonato Brasileiro Foi entre eu. Bangu e Coritiba? Não era você? Era eu. Era você, no Maracanã. Maracanã. O Bangu teve a chance Não, de era para campeão ser brasileiro. 5 ou 6 o jogo. É. Empatamos e perdemos nos pênaltis. Mas vocês tiveram inúmeras chances Sim. de Tivemos matar o um gol jogo. anulado, até. Ah, o gol anulado. O Romualdo anulou o gol. Quem perdeu o pênalti foi o Ado, né? Foi o Ado. O Ado que perdeu o pênalti. Então, mas naquele tempo, o Bangu era um time, chegou em várias finais, ganhou uma Taça Rio invicto. O Bangu era um time Quem fortíssimo. que era, pra recordar aqui pro nosso... No Bangu jogava, o time titular era Gilmar, Márcio Nunes, Márcio Rossini, Oliveira e Baby. Depois entrou Mauro Galvão, né? No meio do campo era Israel Lulinha. O ataque era Marinho, Galinha. Pingo, Cláudio Adão e Ado. Não, Timão. E A fiz final do Brasileiro de 85. 85. mas o Bangu, Coritiba e Bangu. o Bangu é a mesma história de um Guarani e de uma Ponte Preta. Né? Exatamente. Sim, é a Hoje mesma não história. tem, né? O América também, o Bangu, Porque, América... Caiu tudo. como o Castor tinha um poder econômico gigantesco, ele contratava os melhores. Ele foi pegar o Mauro Galvão, que era zagueiro do Internacional. É. Entendeu? E Ele era pegou o muito Cláudio influente. Adão, que era centroavante do Flamengo. Flamengo, isso que eu ia falar. Sim. E o Castor era muito influente na Federação Carioca, né? O Na Castor... antiga Confederação Brasileira. Porque ele era influente. Tem um lance... Ele andava mesmo com o revólver Se você na cintura? me permitir, eu vou contar essa. Fica à Lógico, vontade. você tem que contar tudo, Gilmar. Tinha um hábito no Rio chamado Cabelada. Era o apelido dele, porque ele era cabeludo. E eu ouvi esqueço falar. que é o nome dele, mas ele era apelido como Cabelada. O Cabelada, tal. O hábito do... E o Castor, na época, como dirigente, ele ficava no banco. Ele ficava, pô, pega, tal. Ele ficava no banco também dando os palpites dele. E um jogo, uma vez em Moça Bonita, numa quarta-feira, sem muita torcida, Bangu e Goitacás. E nós estamos lá jogando, tal, e o Cabelada era o árbitro. E em um determinado momento, eu estava lá segurando a bola, nós estávamos ganhando o jogo de 1-0, e o Goitacás era um time forte, fazendo pressão, e eu lá, catimbando e tal, e o Cabelada falava, Gilmar, vamos, repõe essa bola, repõe, Gilmar. E eu segurando, repõe, Gilmar. E eu demorei um pouco, ele correu até mim, ele foi correndo, tirando o cartão, ele foi correndo atrás, até onde eu estava. Aí o Castor falou do banco, Cabelada, vê lá o que você vai fazer, hein? Porra, ele ficou apavorado assim.
Vê logo o que você vai fazer, ele já tem 2. Aí o Cabelada chegou perto de mim, assim, virou pro lado. Esse também não, esse também tem 2. Aí o Cabelada começou a rodopiar, olhou, tinha um que não tinha nada a ver. Esse você pode dar, esse não joga porra nenhuma, pode dar pra ele mesmo. Aí o Cabelada deu, correu, o jogo começou e tal. Só que depois o árbitro, ele tem que prestar tudo isso pra a súmula pra federação. E aí ele relata. Deu vontade. Ele relata. Aos 30 e tantos minutos do segundo tempo, fui acometido de uma labirintite. Ao chegar diante dos jogadores, eu me perdi um pouco devido à labirintite e confesso que dei o cartão errado. Então, é dessa forma que eu justifico esse cartão aí que eu passei pro jogador tal, errado, devido à minha crise de labirintite. Vou fazer o tratamento e prometo não mais acontecer isso aí. Fechou? Que história, hein, mano? Caramba, Eu acho que o Castor tá entre os 3 maiores... Não, na época você presidente. tinha Castor, olha só. Castor. Eurico Miranda. Eurico Miranda. E Vicente de Mateus. Mateus. Presidente do Palmeiras na época, quem era? Era... Mustafa Palmeiras? não, Mustafa era... Não, Era o Pascoal Juliano, depois veio o Nelson Duque, Nelson Duque. Nicola Ratchop. Nicola Ratchop. Mas assim, são figuras emblemáticas do futebol. Que Não, deixaram mas- história no que futebol, deixaram né? história. E no Pepe- América do Rio era Capitão Guimarães, pô. É. Olha os caras. Não, mas capitão, o- até hoje eu é acho bicheiro, que- tá eu acho com que 100 Vic- anos quase. Vicente Mateus, Castor de Andrade e o Eurico Miranda foi os 3 melhores. Você é louco. Então eles tinham essa influência. Ele falava, vê lá o que você vai fazer, hein? Aí o cara, pô, então o Castor tinha essa força, porque ele era, né, desses bicheiros todos, cada time tinha um bicheiro. Luizinho Drummond era lá do Fluminense, né? O Capitão Guimarães era do América, o Emil Pinheiro era do Botafogo. Emil Pinheiro. Emil Pinheiro era do Bem Botafogo, lembrado, né? bem lembrado, bem lembrado. E, então, só que o Castor era do Bangu e era o presidente dos bicheiros. Então ele tinha essa força. E assim, nesse episódio do Cabelada, ele conta que ele fala, pô, a voz do Castor veio e me intimidou. Eu comecei a rodar, não sabia o que fazer. Eu dei pro primeiro que eu vi, só que depois eu tive que prestar que eu tava com labirintite, fiquei meio tonto, dei o cartão errado e tal. E o dia a dia do Castor no Bangu, é verdade que andava, parece que o revólver na cintura, né? O Castor, uma vez, como eu falei pra você, eu fui morar na Toca do Castor. Eu saí de Copacabana, fui morar na Toca do Castor, que é o quê? Era uma casa com piscina na frente, um gramado bonito na frente, uma área aqui pra gente jogar baralho e os quartos no fundo. Era concentração. Então nós não ficávamos em hotel em casa, a gente ficava ali que era perfeito. Cada um tinha seu quarto, com ar-condicionado, beleza. E o Castor aparecia lá esporadicamente para poder visitar. E ele sempre ia de sábado à tarde, porque o jogo era domingo, ele ia de sábado à tarde e ele ia lá. Então tá. Esse sábado à tarde nós estamos jogando cacheta, igual estamos aqui, reunidos, na área. Daqui até a porta tinha lá uns 15 metros mais ou menos, uma piscina na frente e o gramado. De repente toca a campainha, o menino vai abrir, quem vai entrando? Castor. Aí Moisés aqui, ó, o doutor chegou. O doutor chegou, doutor aí. Aí o doutor vem entrando, ele na frente. Eu lembro até hoje, terno azul alinhadíssimo, gravata de seda, impecável, sapato brilhando, e os 2 seguranças atrás segurando a capanga dele e uma mala executiva. O Miudinho e o Tripa andando atrás dele, assim, eram os 2 seguranças. Miudinho tinha quase 3 metros de altura. Miudinho em tripa. Aí Mataram ninguém no Rio, hein, Maurício? Miudinho tripa. Miudinho e Tripa. Aí Moisés falou assim, doutor, sempre impecável, hein? Doutor, obrigado, Moisés. Pô, dando ar da graça, como sempre aqui, abrilhantando com sua presença. Uma vaselina, né, no ar. Doutor, obrigado, Moisés. E aí, doutor, vai deixar aquele din-din aí pra gente jogar a cacheta aqui? O Castor chegava, botava o dinheiro, a cacheta, ninguém jogava com o seu dinheiro, jogava com o dinheiro que o Castor dava. Aí o Castor falou assim, vocês querem um din-din? Peraí, Mildinho, traz aí minha mala aí. Aí o Mildinho trouxe a mala, ele colocou no meio da mesa assim, ó. Abriu, tirou uma mini metralhadora e deu uma rajada na parede. Brrr! Não sobrou um cara na mesa. Saiu todo mundo correndo, apavorado. cara. Pô, eu nunca tinha visto um tiro na minha vida, ainda mais de metralhadora. Vão se ferrar todo mundo, pô. Eu lá perdi, acertaram hoje lá, tive que pagar uma nota. Vocês daqui é bicho. Eu dou um tiro no joelho de cada um aqui, vocês começarem a me encher o saco. Aí começou a voltar aos poucos os caras lá de dentro, tudo assustado, né? Mas ele falou, não, mas como o time ganha, time que ganha não se mexe. Tá aí o din-din, botou os caras, ô doutor, você dá um susto na gente do cara. Aí pôs o dinheiro lá e voltou na normalidade. Aí o Miudinho pegou a Aí o metralhadora. Mildinho pegou a metralhadora, guardou, o negócio tava até saindo fumaça, assim. Ele deu uma rajada na parede, tinha um jardim assim, nunca tinha visto aqui na minha vida.
Aí Moisés, doutor, sempre com suas brincadeiras, né? Então, eu nunca mais esqueci É disso. histórias que a gente não tem hoje. ninguém sabe, né? Nunca mais esqueci disso. Falei, caramba, doutor, ele falou, pô. Mas ganharam no domingo, pelo Aí menos? ou não? ganhamos no domingo. Graças a Deus. Jogaram meu. contra quem? Esse jogo foi um jogo em casa. Não, esse jogo foi em casa contra o Vasco. Nós até ganhamos do Vasco. Olha. O Vasco era freguês. Não sei se esse jogo foi 4-0 pra nós diante do Vasco. Ia, graças Mas a você Deus, vê, imagina. onde nós hoje, nos dias de hoje, a gente vai ter um presidente assim? Não tem mais. Com uma atitude assim ou com uma história desse jeito? Para. Isso é um cara que tinha amor ao clube, que hoje não tem. Identidade. Hoje não tem, Quando a gente fala de exatamente. identidade, a gente não tem mais hoje. É o que eu tô falando. Não tem mais Não hoje. tem. Nós podemos criticar a atitude dele, mas para nós que éramos empregados dele, era louvável. O cara pagava, vendia, fazia tudo pela gente, defendia a gente. Ele podia ter lá os problemas com a lei dele, que não nos competia ficar julgando. Mas como patrão, é isso aí. É isso Mas aí, ele assumiu um clube e ele tinha amor ao clube, gostava do futebol e brigava pelo clube. Mas nessa amigão. época o Jogo do Bicho fazia parte É. da história, Da né? Do história, folclore, da história do Brasil, né? E você vê que coisa. Depois de muito tempo, a gente faz aquele recolhimento, né, do INSS, e o Bangu perfeito. Foi lá, era tudo certinho, tudo pago direitinho, fundo de garantia, tudo perfeito. Aí. Que legal. Tudo perfeito. Nunca joguei em outros clubes, talvez com nome um pouco mais assim, né? E que teve problema. Mas lá no Bangu, embora vivesse toda essa situação, ele nunca teve E nenhum você ficou problema. E até na os sua 30, né? saída do Bangu, você ganhou uma malinha também? Ou você saiu no pé? Não, na saída foi legal. Na saída foi legal. Eu fui fazer um jogo na Espanha e um cara me indicou para um empresário lá de Portugal. E o cara foi me procurar. Ô, Gilmar, quero te levar. Eu falei, Isso já tinha 30 anos. isso eu já estava com 30 anos. Fazia 30 anos, isso mesmo. Eu falei, ó, eu posso ir. O problema é falar com o Castor. Eu lembro até hoje. O cara falou o seguinte. Foge na madrugada? Se o Chumbinha tiver, não vou falar. Não, Mildinho. Eu falei, ó, tiver, eu tô tenho- fora. Mildinho, quem? Mildinho e Tripa. E tripa, mano. Esse Tripa aí, e tinha o Manel Barbudo que corria por trás. Era o Mildinho, o Tripa, o Manel Barbudo. Olha Imagina- os capanga do... Imagina empresário em Portugal vindo aqui falar com o Mildinho. Aí Mildinho Trip e Manuel Barbudo. Manel Barbuda, se eu te falo o que ele fez com o cara lá, pelo amor de Deus. Não dá pra contar? Dá até pra contar. O cara foi querer roubar o carro dele. Ele falou, acordou de noite, andava cheio de metralhadora. O cara, a casa dele tinha um arsenal. O cara foi tentar roubar o carro dele, ele pegou o cara. Pegou, amarrou a corda no carro, amarrou nas partes íntimas do cara aqui. E começou a andar pro Bangu lá com o cara. O cara correndo. O cara correndo. Se não corresse, arrancava as bolas do cara. Teste de... E o Manel fez isso com o cara lá. Ficou famoso Manuel esse Barbudo. caso. Manel É que Barbudo. nessa época a vasectomia era feita assim. Era feito assim. Entendeu? Era uma maneira de o cara castrar. Então, igual eu tava falando, e eram esses Manel Barbudo, os caras e tal. E aí, quando eu fui vendido, o cara falou, ó, eu lembro até hoje os números. Eu ia fazer um contrato de 4 anos por $400 mil. E o meu preço era $50 mil. Se o Castor pedisse a mais por mim, eu ia ter que tirar do meu. Então, como eu fiquei 4 anos direto no time, era $100 mil por ano. Então, era 400. Só se o Castor pedisse a mais, ia tirar do meu. Só que eu tinha acabado de assinar contrato com o Castor. Isso foi no meio do ano. Eu tinha acabado de assinar contrato em janeiro. Então, janeiro, fevereiro, março, eu tinha 3 meses. E como que eu vou falar com o homem? Aí, beleza. Fui lá falar com o doutor Castor. Sentou eu, Castor, Manel Barbudo ali. Nesse dia, Manel Barbudo que tava. Aí tô conversando com o Castor, assim. Castor, Você não e aí? quer dar uma volta no Bangu, né, tem meu? uma Não dá nem pra proposta. falar, né, meu? Vamos. Tem uma proposta aqui pro senhor que aconteceu assim. Não, pode mandar. Peraí, tem um negócio me incomodando aqui. Aí pegou, arrancou o trabuco, Pôs na mesa. pôs aqui na mesa, ajeitou a calça, eu dei aquela olhada, falei, pô, doutor, também. Não, esse porra tá me incomodando aqui, deixa aqui. Mas não tem nada a ver, não. Tem nada a ver, o negócio desse tamanho. Aí eu falei, doutor, é o seguinte, vou papo reto. Por quê? O Castor, eu fui um dos únicos caras que assinava o contrato primeiro, que eu joguei todas as partidas, foi recordista, joguei todos os 5 anos, joguei todos os jogos. Nunca fiquei de fora por uma contusão. Quantos só. jogos? Lá no No Bangu Bangu? foram mais de 300 jogos. No Palmeiras foi 300, lá acho que foi uns 310, 320. Total de jogos da total carreira? de jogos. Não, que seja na sua carreira. Mais de 1000 Mais de jogos. 1000? Mais de 1000 jogos. Se eu contar tudo, acho que dá mais. Aí. Aí, o Castor falou, qual que é essa proposta aí desse time? Eu falei, doutor, é assim? Ele falou, pô, legal, gostei. Só que é o seguinte, doutor, se você pedir a mais,
vai tirar do seu. Só que eu sei que eu tenho uma dívida, que eu assinei contrato, que não, esquece aquela porra lá, esquece aquilo lá, vamos falar disso aqui. Eu gostei. Manda os caras virem, negócio fechado. Olha, Aceitou, do nada. Aí deixou você foi pro... Aí eu fui pro Nacional da Madeira. Nossa, pô, você morou na Ilha da Madeira. Por quê? Onde nasceu o Cristiano Ronaldo. Justamente, e eu joguei no mesmo time dele, que é no Nacional da Madeira. Isso. Quem me levou para lá foi o Paulo Autuori, que o Paulo Autuori, ele era, quando eu jogava no Rio, nesse tempo todo, ele era preparador físico do América. Então ele conheceu minha performance ali. Quando ele assumiu o time lá e subiu, ele falou, vou buscar o Gilmar lá. Foi a indicação dele. Aí eles vieram me buscar, fizeram esse acerto. Não. Você fala, não. O Cristiano Ronaldo que jogou no time dele. O Cristiano Ronaldo jogou depois no meu time. Eu pô. joguei primeiro lá, no Nacional da Madeira. E, então, a situação que envolveu foi essa aí, né? O Castor liberou. Por quê? Nessa altura que o Castor estava liberando os jogadores, que ele vendeu o Ado lá para Portugal também, para o Sport Espinho, vendeu o Paulinho Criciúma para o Botafogo, vendeu o Marinho para o Botafogo, porque ele já estava sendo... já tinham feito um movimento para prendê-lo, né? Quando pegaram os bicheiros e tal, por causa do jogo do bicho, teve uma revolta lá, então os bicheiros estavam sob júdice, eles tinham que passar por um... E aí, para pagar os advogados, ele começou a desfazer do jogador para arranjar dinheiro e tal, para se defender da juíza. Isso foi no ano de 88. Você ficou quanto tempo lá em Portugal? Aí em Portugal eu fiquei 6 anos, quase 7 anos. Caramba. Eu fiquei 4 anos no Nacional, depois eu fiquei 2 anos Você no sabe que Desportivo assim, Chaves. na Ilha da Madeira, na Ilha da Madeira você tem o Nacional e o União, né? E o Marítimo. E o Marítimo. Marítimo e União, 3 times. Mas você sabe que tem muitos jogadores hoje. Já isso é uma história que o pessoal conta, né? Porque descer, aterrissar no aeroporto da Ilha da Madeira é algo assustador às vezes. As rajadas de vento, né? E eu pista... posso te explicar muito bem o que acontece lá. Ilha da Madeira está 1h30 de Lisboa. Quando você sai de Lisboa e vem para Madeira, o tempo muda. 1h30 muda um monte de coisa. Você está em alto mar ali, muda sim. Então, quando você está chegando, está aproximando, em que a aeromoça fala assim, o tempo no Funchal está ventoso, pode se preparar que você... Põe o RG no bolso e começa a orar. Ou você vai borrar... É uma montanha-russa. Põe é uma coisa impressionante. Não é isso? Não é verdade? Impressionante. Hein, Gilmar? Põe o RG no bolso e começa a orar. Pai nosso que está no céu. Por quê? E quando vocês iam jogar? Era um jogo em casa de avião. ou fora. De Sempre avião. de avião. É um Não, jogo, todos os jogos. É um jogo em casa, um jogo Todos os fora. jogos. Todos os jogos você sai. viajava Cada todas 15 dias. A cada 15 Então, o dias que é um acontece? susto. Uma pista é como se fosse a cabeceira ali é mar e a cabeceira aqui é mar. Então ele vem, passa por aqui, se olha a cabeceira inteira. Quando ele faz essa volta aqui, que é para ele descer, aí começa. Você fica... Você fala... E quando o avião, ele não usa a pista inteira, ele às vezes desce, não dá para aproveitar o começo, está no finzinho, ele arremete e vai de novo, ele sobe de novo, ele não para. Ele só para quando ele pega a pista inteira, ele para pertinho aqui, aí todo mundo dá o pescoção assim, ó, para ver o mar lá embaixo, aí todo mundo bate palma. Então cada viagem lá Era um era um sofrimento. Quantas vezes você trocou a cueca? Muitas vezes. Passei medo ali. Você passou medo Passei mesmo? muito. Pô, imagina, Então, você mas é isso louco, é- meu. Mas toda vez é assim, não era de vez em quando, era toda vez era a mesma coisa. Então você sofre muito. Você é louco. Não, já me falaram. Eu morei É o aeroporto Santa Eu morei um Catarina. tempinho em Portugal. Hoje eles mudaram. E eu escutei jogadores que não quiseram assinar contrato com os times da Ilha da Madeira, justamente por conta disso. Justamente. Que a cada 15 dias é um susto. E tem uma também, o Peru. Vai jogar os times da Madeira contra os times grandes. Aí fica todo mundo esperando os caras dos times grandes virem. Quando chega, só chega reservas, quinto reserva, os caras não vão. Os top não vão, de medo não vão. Imagina, cara. Os caras não vão. Os fera do Benfica, do Não Porto, vai, não cara. vão. O pessoal tem medo. Então, Se eu você falo pra colocar na você, internet, É igual o você vê Santos cada Dumont no Rio, né, aterrissagem. meu? Santos Dumont no Rio é água aqui, água ali. mesma Errou, coisa. é água. Só que lá, assim, o tempo no Funchal está ventoso. Aí se prepara. Às vezes tá bom, vai de boa, ele desce direto, já vem, do jeito que ele vem, já desce. Mas quando ele faz a curva para descer norte-sul, sul-norte, aí você se Não, no Mato Grosso, Cuiabá. Aí você sofre. Cuiabá é um vale, né? louco, Cuiabá é Ele assim, fica né? louco lá. Você tá vindo, o tempo em Cuiabá fecha tudo. É. Cuiabá é um vale, assim, né? É. Impressionante. Muda o Mas tempo. lá tem assim. pista, né, Miguel? E o Santa Catarina, ele atendia, né? Essas viagens, a Madeira é um ponto turístico. Então lá só descia os aviões, na época o 737 é um menor, né? O avião grande não descia, porque a pista era pequena. Curta, né? É a pista curta. E na época tinha 3 times na primeira divisão, era nós, o Marítimo e o União. Aonde você foi mais feliz hoje, Gilmar? Todos esses clubes que você passou? No Bangu. No Bangu? No Bangu? Bangu.
No Palmeiras, eu tive felicidade de jogar no Palmeiras, que era um time grande, né? Eu tive alguns jogos marcantes na minha vida que foi no Palmeiras. Também né? você pegou uma equipe no Palmeiras. Mas que não- Você era palmeirense? Não, e De eu era criança? santista, rapaz. É Eu, mesmo? eu ia só ver. Eu era santista e só ia ver jogo do São Paulo. Meu pai era São Paulino, Aí, só tá me vendo? levava para ver jogo do São Paulo. Aí um dia eu tava no jogo vendo Palmeiras e São Paulo e eu vi um negrão na defesa assim, com uma chuteira verde. E eu falei, pai, quem é aquele lá? Ele falou, Luiz Pereira. Eu falei, caramba. 2 anos depois eu tava lá jogando com o Luiz Olha Pereira. só. É, o grande amigo do meu sogro. É. Foram parceiraços. Era- Então, é ele, Alfredo era a Gonçalves, zaga, né? Era a zaga. Era a zaga. Então, assim, eu fui muito feliz, muito embora o tempo que eu joguei no Palmeiras nós não conseguimos grandes títulos, né? Mas ter atuado com aquela turma e fazer parte daquele grupo de jogadores que marcaram, para mim foi muito importante. Aliás, em 79, o Campeonato Paulista era disputado no segundo semestre, Certo. nessa época. Uhum. Em 79, o campeonato foi paralisado pelo presidente do Corinthians, Vicente Sim, Mateus, sim. pela rodada dupla, que E ele não nós acabou íamos bem assim. pra caramba, O isso aí Palmeiras atrapalhou. era o time de Tele Santana. Perdemos o gol com o gol do Birubiru, Isso. perdemos o jogo. Eu o Birubiru estava fez- no Morumbi. Birubiru fez um gol de canela No lá. retorno, É o mesmo. campeonato de 79 terminou em janeiro de 80. Isso. Que foi o gol do Birubiru, aquele gol de joelho, que a É. bola foi mascada. Entrou assim no Você meio era de o todo... goleiro. É, Você era o goleiro Sim. desse jogo. E aí o Corinthians foi para a final contra a Ponte Preta, sim. né? Já tinha Sócrates, né? Tinha Certo. contratado Sócrates, enfim, em 78, né? 78. Isso Mas mesmo. aí o Vicente Mateus, ele paralisou o Campeonato Paralisou. Paulista, que era no final, paralisou. Por conta de duas... Ele não aceitou uma rodada dupla no Morumbi. E aquilo quebrou um pouco, a gente Aquilo vinha quebrou. embalado, entendeu? E o técnico do Palmeiras era o Tele Santana. O Sim. Palmeiras vinha embaladíssimo. É. Não tinha como bater o Palmeiras. É. Era um baita de um time. E aí o Matheus deu uma congelada no campeonato. E aí 1-0 foi o bastante E 1 a pra 0. tirar a gente. É verdade, Foi bem bastante. lembrado isso aí. Olha isso. É, Que é o futebol, né? é. O futebol sempre foi, Mauri, ele sempre teve essas jogadas aí que marcaram, né? Gol de mão, gol impedido, era mais romântico. Hoje não vale mais nada disso. Hoje o negócio é assim, é beleza, evoluiu pra caramba, né? Só que assim, ninguém pode enganar mais ninguém. No futebol agora Não, tá muito chato. O Leivinha fez o gol no Palmeiras de mão, né? foi. É. E não- Agora o cara vai driblar o outro e o jogador dá um soco no outro que não pode driblar. Já ouvi um cara Não, dando não, uma soca- isso é brincadeira. Capaz de você tomar um amarelo, meu. Numa jogada Tá um tudo pouco chato, mais... até a arbitragem também, né, meu? A arbitragem tá demais. Ô, derrubaram um cara na padaria modelada, era o pênalti pro Palmeiras, que tá com a camisa do Palmeiras. Não dá, amigo. Não dá. Ô, Gilmar, você falou que não ganhou no Palmeiras muitos títulos. E qual o seu título que você teve mais... Então, eu ganhei em o 76. maior título que você ganhou na sua carreira aí? Eu considero assim, em termos de título, eu achei muito importante. Foi a Taça Rio. Taça Rio equivale ao segundo turno da Taça do Campeonato Carioca. Nós ganhamos invicto, ganhamos em todos os jogos. O que é difícil para um time Isso é verdade. pequeno no Rio de Janeiro, você ganhar uma Taça Rio invicto. É difícil pra caramba. Imagine você jogar contra Flamengo, Fluminense, Vasco, Flamengo Vários, né? e ganhar de todo mundo. Esse foi o título mais importante da sua carreira? Foi importante pela dificuldade. Você Marcante, né? Marcante. Você ser campeão pelo Palmeiras, beleza. Ser campeão do mundo pelo São Paulo, normal. Quero ver você ser campeão do mundo com o Bragantino, Eu com o pensei que você ia Juventus. falar que é normal ser campeão mundial pelo Palmeiras. Não, até nós já fomos campeões mundiais lá atrás. não, outro não, mano. O que você diz, ó? Aquela pergunta, Eu vou ligar pro 51 é um título ou é Ó, um... então eu vou fazer uma pergunta pra você. Como é que chamava o campeonato mundial antigamente? Meu ex-sogro falava que não tinha Mundial Palmeiras. Não. Ô, Como que... Ô, Gilmar. Deixa eu... Me perdoe, Alfredão. Você sabe o que ele falou? Alfredão, É mais fácil ser campeão mundial liga pelo pra tua- Palmeiras. liga pra tua Meu filha aí. ex-moçado falou. Meu ex-sogro falava, o moçado falava, meu, eu tô lá, nunca vi. Liga pra tua filha, ao vivo. Liga pra tua filha. Alguns, só para título de registro, alguns campeonatos, eles sofreram mudança de nome com o tempo. Muito. Todos sabem que o campeonato mundial não chamava campeonato mundial. Chamava o quê? Copa Toyota. Lembra? O cara era campeão, ganhava um carro Interclubes, Toyota. né? Interclubes. Interclubes. Copa Toyota, no Japão, aquela coisa. Era Mundial de Interclubes, que era a Copa... Gilmar, mudaram tanto que o Palmeiras é campeão brasileiro no mesmo ano 2 vezes. Então, E é verdade isso daí, se você puxar, você vê. Né? Então ficou uma situação desagradável. Era Taça Brasil. O que era? Taça Brasil e Campeonato? O que era? né? Acho que era Taça Brasil, depois virou... porque os nomes dos caras... Tinha o Roberto Gomes Pedrosa, Torneio Rio São Paulo. Eles davam os nomes, e com o passar do tempo foi mudando.
Agora, falando sério, dizem que nessa época o Palmeiras considerou mundial, porque jogou contra times internacionais. Sim, Os não, times foi eram os times lá. Veio Milan, Era internacional, porém, não era um título mundial, mas jogou contra times, eles jogaram contra times que representavam lá os seus continentes. Então, era como se fosse um mundial. Sim. E aí, o palmeirense mais apaixonado, tá ganhando um mundial, mas é óbvio que isso aí não passa de uma alusão a um campeonato que eles ganharam lá atrás, mas que teve uma importância, mas não uma importância devida como mundial, efetivamente. Que, aliás, o Mundial hoje, que é o certo, né? Com tantos títulos, com tantos times. Igual foi o último lá. Igual Aí o último. sim. Isso sim, Esse pra sim. mim. É, O mundial era disputado num jogo só. é. Depois ainda O melhor criaram. da Ásia é o melhor... Depois é que criaram aí uma eliminação Na lá. verdade, o campeão europeu contra o campeão Contra o sul-americano. sul-americano. Era só isso. Depois isso. criaram lá um árabe, lá um Que da já Oceania, mudou, hoje já mudou. temos, né? Agora não, agora é um monte de 14. time. Hoje é uma Copa do Mundo, né? Todo mundo, né? De Gilmar, você clubes, chegou né? a pegar o famoso Kaiser, né? Que passou por Conheci o 33 equipes, nunca fez um gol, nunca completou uma partida, Então. mas assinava contratos assim pela amizade que ele tinha com os dirigentes e os jogadores, principalmente o Renato Gaúcho. E ele passou pelo Bangu, né? Passou pelo Bangu. Inclusive, eu tive numa festa lá em Copacabana, onde os jogadores se reuniam lá, nas boates da época, né? Que os jogadores sempre tiveram na noite. Isso aí não adianta falar que não, que os caras se encontravam na noite. Exatamente. E o Kaiser apareceu lá, mais ou menos no mesmo estilo de jogador. Lembra o dia que achava aquele cabelinho, tipo Chitãozinho Chororó? Exatamente. Um blazerzinho, do lado do Renato Gaúcho, umas mulheres do lado. E ele, não, aqui eu também cheguei agora, acabei de chegar da Arábia, né, passei pela Suíça, tava lá, inclusive, pô, meu Rolex aqui tá assim e tal. O cara, a resenha dele era boa. E o cara até boa pinta, uma presença, bom porte e tal, e o pessoal ficava impressionado. Aí, ó, inclusive, ô Renato, vi com os caras aí, meu, se tem uma brecha pra mim, tô bem pra caramba, né, ó, nem vou precisar treinar, já cheguei direto. Aí, como o mundo naquele tempo ele era mais assim na conversa, ele ainda conseguiu ir para alguns times, só que aí o que ele fazia? Ele ia pro departamento médico. E nunca jogou. E nunca jogou. E aí acabava o contrato, os caras, pô, meu, felizmente. Tem alguns jogadores que vão no departamento médico que ficam lá a vida inteira, nunca jogam, mas tem moral, né? Nós devemos conhecer alguns. Era o aí. chinelinho. Isso. Então, você conhece, né? Eu também conheço um aí. Muitos. E aí o que acontece? E ele ia pulando, ele ia de time para time. Aí acabava o contrato aqui. Pô, mas você vê, o Kaiser tava lá, machucou o puta azar que ele deu, mas é bom jogador. Os caras até falavam que era. Ninguém nunca viu jogar, mas falava que é bom jogador. Aí os times vinham, ô Kaiser, quer vir pra gente? Vem, ó, mas eu não tô legal, não, mas a gente faz tratamento de recupera. Aí ele ia ficar mais 3 meses aqui. E aí ia vivendo assim, nunca jogou em time nenhum. E, no entanto, faz parte do folclore dos jogadores chinelinho que mais atuou em time e nunca jogou em nenhum. E sempre ia pegar um dinheiro aqui e ali. E aí ia vivendo. Ia vivendo. Imagine que ele, graças a Deus, que ele não conheceu aquele cara que era o dono da Gol, né, mano? Que também deu um bom de todo mundo, né? É. Mas você vê que coisa, né? Hoje em dia nem tem. Hoje em dia os jogadores são contratados pela performance, pela minutagem, os vídeos, né? E não, Tem um scout, né? tem um scout. Cara. Hoje não, aquele na conversa. Antigamente tinha nada disso, né, Pepe? Não Antigamente- tinha nada Não, disso. nada. Ia só no... Só que você vê que coisa, né? A cobrança era a mesma. Jogou mal? Ele sentava o pau. Jogou bem? Era enaltecido. A cobrança por performance sempre Eu existiu. acho que era pior. Né? É, né? Antigamente eu acho que a A cobrança... cobrança, né? Melhor técnico que você teve, Gilmar? O seu Telê. Seu Telê. Todo mundo fala isso. Era chato pra caramba, mas era um grande menino. Chato mesmo? Nossa, seu Telê. Ele foi o mais carrasco? Porque o Telê era de puxar a orelha. O mais carrasco era seu Brandão. Brandão? O Brandão era mais carrasco. Mas o Telê era mais assim, era ranzinza. Seu Telê era assim. Maurício, tem que cruzar. Maurício, tem que cruzar. Você não tá cruzando bem. Tem que Ele cruzar. fez Vem o aqui, Cafu vem saber aqui comigo. cruzar, Vamos né, ficar cruzando, vamos ficar cruzando. Então, tinha dia que o seu Telê tá escuro, não tô enxergando. Não, mas mais um cruzamento. Entendeu? Ele era perfeccionista. Ele treinava 1000 vezes aquele cara quando tinha. E não gostava de algumas coisas. Ele não gostava de algumas coisas. Algumas ou muitas coisas, né? Muitas coisas ele não gostava. Jogador, teve uma vez que ele falou, parou com esse negócio aqui de Atletas de Cristo. Que começou um movimento dentro do Palmeiras de Atletas de Cristo, com a vinda do Baltazar. Então, quando ele subia no elevador, o Baltazar falava, ó, 9 horas no quarto 310, tá? Aí, tal. Aí outra hora subindo no elevador, ó, agora 9 horas no quarto tal, vai fulano e tal. E o Telê só olhando aquilo lá. Aí um dia o Telê falou, reuniu todo mundo, falou, vamos fazer o seguinte, não vai ter mais reunião até de Cristo. Por quê? Porque é o seguinte,
Se o cara for budista, nós vamos ter que fazer um templo budista aqui pro cara. Porque o cara se o cara for macumbeiro, não vão poder fazer nada aqui dentro, acender charuto aqui dentro. Se o cara for mesa branca, também não vão poder. Se o cara for Hare Krishna, Ordem Rosa Cruz, Swastika, não vai poder nada. Então vamos parar com isso porque tá desagregando muito. Aí acabou com esse movimento. O Tele chegou e falou, não pode dar predileção para um... O cara é macumbeiro, vai querer fumar um charuto batendo tambor, eu vou proibir, não vou poder proibir. Então vamos parar com esse negócio aí, que o time tá quebrando, porque nós temos que ser uma unidade. Todo mundo tem que torcer para um lado só e tudo mais. Então o Tele acabou com aquele negócio de atletas de Cristo. Depois continuou de uma forma mais amena, né? Mas era muito, abrangia muito, os caras ficavam... Né? É questão de respeitar até os outros, porque cada um tem sua religião. É né? por isso. Fica uma situação até desagradável, né? Porque tinha cara que até exclui... Jorge Mendonça, sair para beber. Você vai falar o quê pro Jorge Mendonça? Não bebe? O Jorge Mendonça, numa pré-temporada, nós fizemos na cidade de Jacutinga. Nós chegamos lá, o Tele falou, hoje vocês podem sair, quando for 10 horas, todo mundo aqui. Aí vai na esquina ali, toma um Guaraná, né? Vai, toma um Guaraná, come uma pipoquinha, mais 10 horas aqui. O Tele sabia que os caras gostavam de cerveja, mas liberou até 10 horas. Todos nós voltamos 10 horas. O Tele na porta aqui assim, esperando. O seu Tele, boa noite e tal. O Jorge... 10 horas e nada, 11 horas e nada. Meia-noite chega o Jorge dirigindo uma perua. Kombi. Boa noite, seu Tele. E aí, Jorge? Eu fui dar uma volta, tá. Então tá, amanhã a gente conversa. O Tele não falou nada. Meia-noite o Jorge chegou. Dia seguinte fomos pro campo treinar, sentamos assim. Aí seu Tele com a cara de poucos amigos, todo mundo, seu Tele não tá bem. Aí seu Tele não tá com aquela cara assim rodando. Ele não tinha esse dedo aqui, ele rodava o papito assim, desenrolava. Quando ele fazia isso... O tempo tava ruim. Ele enrolava e desenrolava. Eu falei, seu Tele não tá legal. Coitado do Jorge Mendonça. E o Jorge Mendonça suando ali, igual tampa de chaleira, já com medo. Aí o Tele falou assim, gente, bom dia a todos. Eu queria falar uma coisa pra vocês. Tá vendo esse cidadão aí? Cidadão aí, eu vou dar o nome. Senhor Jorge Mendonça. Pra mim, ele tinha que ser banido do futebol. Não é expulso, ele tinha que ser banido. Por quê? Me chega meia-noite, não sei se estava alcoolizado, não é problema meu, mas, pô, chegou dirigindo uma... Ah, mas sabe o que é? Eu emprestei do... Não quero saber. Pra mim, tá fora. Só que eu sei que vocês gostam dele. Vocês ficam, fazem uma reunião, resolva aí. O que vocês resolverem, eu assino embaixo. Aí saiu. Aí, ô Jorge. Cheiro de porrada. Ô Jorge, pô, tá de sacanagem. De Pô, quem era a Kombi? Que ano foi isso? Isso Ô, foi Jorge, de quem era a Kombi? em 80, mais ou menos. 80. É. Aí, ô Jorge, pô, e aí? Não, jornalista aí, meu, tava de Kombi. Aí eu falei, pô, me presta pra dar uma volta. Fui ele dar uma volta. Mas, Jorge, pô, o cara falou, você sabe que o seu Tele é assim, não pode chegar. Não, mas, pô, só trazer um pouquinho. Pô, era meia-noite e tal, pô, mas... E aí, Jorge? Não vou mais fazer isso. Jorge, é o seguinte, nós vamos livrar sua cara. Mas, pô, não dá mais dessa, né, meu? Aí o seu Tele voltou e resolveram? Não, seu Tele... Compramos uma Kombi. O Jorge ele não vai mais... Vamos pintar Não ela vai de mais verde. dirigir a Não vai mais... Vamos pintar ela de verde, Mauri, possível no Palmeiras. Seria uma jogada, né? Mas falou, seu Tele, ó, é o seguinte, conversando com o Jorge, ele vai se explicar. Não, seu Tele, desculpa, aí não vai mais acontecer isso. Tá, né? Livramos a cara dele. Voltou pro time. Fomos jogar o primeiro jogo 3-0, 3 gols dele. Aí você vai falar o quê? Era bom jogador, né? Então você vai falar o quê? Então, as coisas acontecem assim. O jogador, ele tinha o talento dele, tinha lá a vida dele, que Deus o tenha e tal. Era uma excelente pessoa, mas... o seu Tele pegou um cara mais chato que ele, que pegou no pé e a gente controlava aquela situação pro Jorge. Lembrando que o Jorge Mendonça era um baita de um jogador. Pô, que Na isso? Copa de 78, em alguns momentos ali da Copa do Mundo, o Zico ficou no banco. Sim, era o E Jorge. o Jorge Mendonça que jogava de titular. O Zico ficou no banco do Jorge Mendonça. Ele era um baita jogador. Sim. Mas morreu até com um problema de... Então, e assim, e era um tempo que o seu Tele pegava no pé mesmo. Então, ele era o bem. Ele queria pro bem. E o Jorge não fez nada demais, ficou andando ali por perto mesmo, voltou Tessão, que estava dirigindo normal. Só que assim, o problema não era o que ele estava fazendo, era cumprir o horário. Chegar no horário que o Tele não gostava de dar uma ordem e o pessoal desacatar. E nesse dia o Jorge desacatou a ordem, simplesmente. Nós livramos a cara dele porque sabia que era um bom jogador e ele não tinha maldade. Era um cara, ele não fazia as coisas por maldade. Ele ficou empolgado lá com as moças, a cidade e tal, né? Nem teve ter ido para lugar nenhum, mas deve ter ficado conversando lá. Tanto é que voltou
Acho que foi emocionado de dirigir a Kombi. É, também, né? o dirigir mole, o cara com Kombi, cada coisa. Eu vou pedir pro Rios colocar aqui algumas fotos, né, que a gente selecionou, para Legal. que você possa recordar. Claro. Eu acho que é um momento só, assim, Então. belo Aí é belo cabelo, hein? Aqui na época que a onda era ser cabeludo, né? Hoje é raspar a cabeça, né? Belo cabelo, pô. É, E ele o não- Palmeiras já nessa época Adidas, né? Adidas, né? Sério. E Era o só Pe- Adidas. E o Pepe, ele falou em off o apelido dele, só que ele não contou até agora, né, Mauri? Qual que era o apelido dele? Era que uma é? dupla sertaneja, pô. Ah, o Christian? É, olha lá. É que o Luiz Pereira me chamava de Christian. 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 O Christian Ralph, pô. É do Christian Ralph. Ele falava. Passa Ah, aí. e é legal que vinha o nome aí embaixo. Olha né? aí, ó. Não, é. Olha o Pires lá atrás. Pires lá Pires, atrás. sempre do meu lado. Aí é Morumbi, né? Aí é Morumbi. É Morumbi. Esse jogo, você lembra qual foi? Puta, não lembro, hein, meu? Não lembro. Gilmar, qual que é a tua idade Acho hoje? que foi contra o Santos. Qual a tua idade hoje? Desculpa. 70. 70. Aí eu tinha 20. Não, dando pneu murcho, Você hein, não negão? parece com 70 anos. pô. E o Osório não tinha patrocínio nas camisas, né? Não. Não, Uma não coisa tinha. que a gente, né? Olha lá. A Só camisa. tinha o simbolinho da Adidas, Só ó. tinha o símbolo da Adidas. E o nome embaixo do time do Aí, Palmeiras, ó. né? Aí, Alfredo Mostardo do meu lado. E Jorge Aí, ó. Mendonça ali Jorge embaixo. Mendonça ali embaixo. Olha o Alfredão lá. Alfredão Olha era o bravo, Alfredo hein? Mostarda. Você viu que eu tô até meio de lado, que ele era muito bravo. Você viu que eu tô olhando meio de rabo de olho pra ele? Que qualquer coisa eu olhava Qual que pra era ele. a diferença de idade aí? Eu não sei quantos anos o Alfredo tinha. Eu tinha 20. 7,4 ele tava agora. É, 4 anos a mais. Ele devia ter 26, 24 anos. 24, 25 anos. Tem mais uma foto? Ó, o Aí bigodão. já é no bigode, Aí né, esse meu? bigode eu deixava pra impor respeito, mas os caras não tinham respeito, não. Eles chutavam de Tá longe lembrando o mesmo. Magno, lembra aquela, Aí aquela o jogo, série aí é o Magno? jogo contra o São Bento. É no estádio, é no SIC lá no É, São não Bento. sei que é mesmo. É Olha no o SIC. Silvio lá, o É. Osni, aquele atacante ali. Aí é Osni? É Osni ali? Osni. Aí é o estádio de São Bento. É isso mesmo. Olha lá, aquela bancada baixinha ali, né? É, o estádio de isso São mesmo. Bento aí. É o SIC. É. E agora nós vamos passar Ah o lá. início. Vai ter mais um agora, né? Isso aí já, Esse aí eu já tava no Master, né? já tá no Master ali, né? No 7 de setembro. No 7 de E setembro. no 7 de setembro. No 7 de setembro. Você vê que coisa? No 7 de Em setembro. campo eu conheço muito bem, amigão. É, Os buracos, né? Legal. E nós temos um vídeo que a gente vai começar a passar. Vamos passar o início, Rios, soltar o vídeo. Depois, é um vídeo um pouco longo, depois a gente vai deixar rolando e a gente legal. finalizar o nosso podcast, que tá simplesmente maravilhoso. Olha Se que legal. enriqueceu. Esse é o primeiro jogo, ó. Dá para colocar o som um pouquinho aí, Rio? Esse é o jogo do. Ah, você fez boas defesas. Foi, né? e o Foi isso que deu. Foi, é. Olha que defesa, hein? E foram duas dessa aí. Essa foi uma e tem outra igual. Foi o que livrou a cara. Você foi buscar bonito, hein, Gilmar? É. Olha a outra, aí vem de novo, ó. Olha isso. Igualzinha. Aí foi a final? Foi a final. Foi a final, né? Olha isso. Olha. Olha o Luiz Pereira ali. Serginho Chulapa, né? É. Ó, Vai. Aí eu tive que botar o centroavante pra a prova. Aí já no Rio. Aí, jogo contra o Fluminense isso aí. É Fluminense. olha, Vai. mano do Vai. céu. Você era firme na saída, hein, Gilmar? Tinha, Firme, tinha. firme, né? Tem que sair em todas, né? Senão. Um baita goleiro, E meu. Maracanã aí, hein? É. Então, e esse tempo aí era aquele tal negócio, né? Tinha que se virar pra caramba, né? Porque a gente tinha. Aí já é contra o Corinthians. Olha quem é. Olha. Olha o Mário. Isso num jogo só, tá? Ô, Gilmar, seleção brasileira, você foi convocado. Fui.
Quando você tava no Palmeiras? Quando tava no Palmeiras, eu fui numa de jovem, eu tive... Olha que foto bonita, hein, Gilmar? Você viu? Hã? Foto bonita, hein? Bonito. Bonita, cara. Aí vem Zenon de novo. Pô, tudo isso no mesmo No jogo. mesmo jogo, ainda tem mais. Esse não acabou ainda, ó. Um jogo só. Esse aí que eu tava sem contrato. Ah, Esse nesse aí? daí. Nesse aí que eu tava sem contrato. Eu falei, pô, eu vou... Porra, Aí. com todas essas defesas, tinha que assinar 2 contratos. Olha o Zé Maria. Aí, Zenon. Tudo no mesmo jogo, esse aí, desde aquele ano. Pô, novinho aí. É. Aí devia estar com uns 22, 23. Baianinho, gente. Só deu o Corinthians, hein? Ah, olha lá, ó. É? Só deu Corinthians umas 30 bolas. Olha isso. Olha lá, ó. Que voleio bonito, hein? Você viu? Olha o solto. Olha o Luiz Pereira, olha lá. Essa foi no susto, hein, mano? Olha aí, que bela defesa. É porque os... Olha isso. Parabéns, viu, Gilmar? Olha, Parque Gilmar. Antártica, hein, Pepe? Fomos muito parabéns, aí. cara. Parque Antártica. Bonitas Parque defesas. Antártica. Aí é Flamengo, ó. Bonitas defesas. Gilmar, vou falar uma coisa pra você. Eu não tinha visto esses melhores dois também momentos. não. É. Mas é de Agarrava causar. uma bolinha, né? É de causar. É Acho de que a melhor- causar. eu acho que a melhor coisa que você fez foi trocar o centroavante e depois você Ó, É verdade. Você tem um Então, contato desse cara que te viu? Hein? Esse cara faleceu já, mas era um Eu? grande amigo meu, o Marquetinho. Eu vou falar uma O cara coisa tinha pra uma bela você. visão, hein, meu? Eu vou falar uma coisa pra você. É. Com toda certeza. É um vídeo de melhores momentos de causar, no bom sentido, inveja pra qualquer goleiro da atualidade de porque hoje. assim, né? Você vê que rebatia, mas agarrava mais do que rebatia, né? Zé Sérgio. Cara. É algo assim, isso Aí já, é uma aí já- relíquia. aí já é Bangu, tá vendo? Ó? Aí já é Isso você Bangu. tem que guardar com o maior carinho, porque Guardar mesmo. Artuzinho, cara. Aí, Roberto Dinamite ali, ó. Aí. Aí já é Bebeto, ó. olha aí. Aí Maracanã, Romário. Romário cruzou. aí Bebeto. É engraçado, a camisa da Adidas e os shorts era daquele japonês, né? Da marca Minhab. Olha os caras, tudo Minha short. rabi, que isso? Pelo amor de Deus. Então, e esse trabalho aí foi feito pro cara lá. Quem fez foi o querido que fez esse trabalho. Eu passei pra ele umas Meu, imagens. Aí eu muito tinha uma legal. jogada ensaiada com o Marinho, ó. Quando eu. Olha, Roberto Dinamite. Olha que defesa. E segurou, né? Não É. falhou, né? Era o segurar que era o coisa. Aí, Romário. E ele só pegou centroavantes, né? Era Romário. Era uma época que você pegou, hein, Romário, amigão? Dinamite, Então, Zico, Bebeto, ó, o Romário de novo, Zenon. Não, e batedores de falta, né, Gilmar? Assim, que você pegou Zico, né? Nossa. Zenon, Dinamite. Dinamite, era só cara. É. Só vinha pedrada. Pegou uma né? época boa, né, Gilmar? Então, é a época que assim, você tinha que fazer o serviço, alguém tinha que fazer. E assim, a gente treinava muito, né? Pita. Aí, ó, Roberto. Olha, eu vou te falar uma coisa. O senhor Marquete estava com a razão, hein? Olha outra pedrada do Roberto, ó. Você Só tá pedrada. falando um isso. pouquinho de seleção brasileira. Você teve passagens pela seleção brasileira? Eu tive 3 convocações. Um no Brasil, um na Itália e 2 na Itália. Uma seleção sul-americana e a de despedida do Zico em Udine. Brasil e o resto do mundo. O pessoal me convocou, foi eu e João Leite, os goleiros. Que legal, cara. E aí é o que fecha o que fecha esse trabalho aí que o menino fez foi com esse jogo da seleção. Brasil, resto do mundo. Do meu lado era eu e João Leite, os goleiros do outro lado era Dassaev e Michel Predome. Então pra você ver que era Olha De isso. peso, né? só cara de peso. Esse aí foi um jogo contra o Flamengo, né? Foi uma Olha pedrada, foi só pedrada. Só pedrada, ó.
Bebeto de novo. Aí. Aquele era Alcindo, não era? Alcindo, da peruca, né? É, Ele mesmo. da peruca. Tem E é- filho, Gilmar? Tenho 3 filhos, a Bárbara, o Conrado e o Leander, né? E Ninguém é do futebol. ninguém do Não, futebol. a minha filha, aí também já é do Bangu. Ninguém é do futebol. Meu filho trabalha em Portugal com mídia social. O outro aqui é cinegrafista. E a minha filha faz eventos e é chefe de cozinha. Porra, que legal, Cada meu. um tem uma E atividade. um ficou em Portugal. Um ficou em Portugal. Nasceu em Portugal, não? Não, nasceu aqui. Aí, quando eu ia a Taça Rio, ó, eu quero o capitão levantando a taça, tá vendo? Não somos nasceu em unidos. Portugal. Não, nasceu aqui. Nenhum filho seu nasceu em Portugal. Não, só foram pra lá. Aí já é o Nacional da Madeira. O time do Nacional, tá vendo que é o time de estado? Isso aí é Nacional da Madeira que ele conseguiu. E aí fecha com a seleção. Aí é seleção, tá vendo? Aí eu tinha 33 anos, ó. Aí é Brasil e o resto do mundo lá em Udine, na Itália. Tava machucado, tá vendo meu joelho ali? Mas eu dei migué, falei que tava bom. E acabou. Que Muito legal. bom, muito bem feito. Que legal. Belo highlight. Isso E aí, guardado aí e- tem as considerações finais ali, né? O jogo do Corinthians, ó. Que é aquele que vocês viram. E é isso, né? Prazer desportivo. O rapaz foi muito feliz o querido lá, né? Que é do 7 de setembro. É, lá tem uma turma bacana, viu, Gilmar? Os caras só ajudam. Eu sou muito grato. Lá. Aí. Eu sei que Aí pra tem o nome você. da minha filha ali que ajudou e tal. Eu sei que você tá um pouco fora de mão, né? Mas assim, pô, pra um domingo, acho que Não, mas vale a pena, sabe o que é? compensa você. Só ter uma você ir turma lá boa, cara. e aquela receptividade dos caras, não tem preço. Então, Isso é meu, bacana, a cara. gente vai sim. Fala um pouquinho, né, Moreira? Jogos aí de domingo, né? No... É, de 7 de domingo setembro. pela manhã no 7. Você tá brincando, Gilmar? Ou você só vai lá? Não, eu você vai. só vou lá. O Pires e o Rosemiro estão jogando. O Ademir às vezes vai e joga. Não, eu chego um pouco mais tarde, vou participar do show. Eu falo Da assim, resenha, né? eu falo, pô, o Ademir vem, tem camarão, tem risoto, eu vou lá, só tem linguiça. É, Tá mas de deixa eu te falar, sacanagem isso é comigo. 10 horas da manhã, viu, 10 amigão? horas da manhã. É? É. Não, mas o chega pessoal lá é às 7, bacana. O jogo começa às 7, termina por volta às 10, né? 10. E aí começa já o churrasco. Já começa. Todo É, domingo, lá- amor. Todo Todo domingo. domingo. É muito Esse E legal. não cara. vocês consigo, estão mas vou- convidados. esse eu não consigo, mas Ele é o de lá, mas próximo eu eu vou. convido porque eu sei que os caras são gente boa e vocês Eu serão vou muito... falar pra você que minha vocês serão empresa é muito na bem- rua do 7 de setembro. É? Gilmar, convida o PP já faz anos, cara. É. que o Muito PP... legal. É que todo mundo tem atividade, Eu, né? domingo eu trabalho. Então, alguém tem que trabalhar. Os caras ficam brincando de futebol, os caras têm que Ele tem trabalhar. 18 jogos pra assistir domingo, uns 14 de sábado. É muito jogo, pô. Eu não aguento mais, João. Verdade. Eu quero comer uma É, carninha. é que Gilmar, trabalho o que do você scout faz agora. hoje? Fala pro pessoal. Não, hoje em dia, o que nós fazemos? Eu, em Osasco, eu tenho um instituto que chama Instituto Agarrando a Chance, né? No qual nós atendemos lá mais de 200 famílias, né? Esse instituto, ele funciona no Jardim Canaã e é aportado pelo CMDCA, que é um órgão da criança e do adolescente lá em Osasco, né? É uma atividade que nós temos durante a semana. Nos finais de semana, participo dos jogos de Master, né? Tá. A gente tem feito aí alguns eventos corporativos, sempre vão vendo o nome do Palmeiras, né? Que o Palmeiras, eu sou muito grato ao Palmeiras por isso. Até hoje, o nome do Palmeiras ainda me arranja algumas situações favoráveis, né? E basicamente é isso. Esse último ano eu trabalhei no Audax, né? Inclusive fui adversário deles aí lá no Campeonato Paulista, lá no São Caetano. E o segundo semestre trabalhei no Oeste Barueri, que é do Sidão, que eu fui jogador do Oeste, né? E fui treinador também. Tá. Então eu tenho amizade com eles lá. Esse ano aqui nós terminamos nosso trabalho. E aí agora eu tenho feito só jogos de Master, dando andamento lá no meu instituto, que é muito trabalhoso, tem muitas ações. Esse trabalho Então. nos clubes é como preparador de goleiro. Com preparador de goleiro. E orientando os goleiros, né? Porque tem muita... ao longo do tempo foram sofrendo muitas modificações no treinamento de goleiro. O primeiro é rebater bola. Você vê que nos tempos que a gente jogava, você vê que muitas bolas a gente tinha que segurar, né? Uma ou outra você rebatia. Então hoje mudou um pouco, Mudou. Da bola. a bola mudou, a bola não pesa, a roupa não pesa. Então, houve muitas mudanças e eu acredito que a posição de goleiro foi a que mais sofreu alteração ao longo do tempo. Em relação à regra, a biotipo de goleiro, a enquadramento, a uma série de coisas. Então, a gente passa a experiência que nós temos associada à atualidade, que com algumas mudanças. Eles mudaram muitas coisas. Já aproveita, já fala da tua instituição.
Do Instituto, E- né? Então, Instituto. O Instituto Agarrando a Chance, ele atua na cidade de Osasco, né? Mais propriamente no Jardim Canaã. Ele acolhe crianças de mãe solo, a ter filho de presidiários, enfim, uma classe bem carente, mas também traz a eles, né, não só a prática do esporte, traz cidadania, respeito, consideração às pessoas, né? Porque a gente procura passar para eles aquilo que nós aprendemos no futebol, e o futebol, o PP, ele nos ensina muito. Por causa das regras, a gente cresce cheio de regras, né? Então a gente procura passar para as crianças. Só que assim, na Páscoa temos a Páscoa Solidária, nós temos parceria com a Cacau Show, que nos ajuda lá com os ovos de Páscoa. Que legal. Né? Nós temos algumas parcerias com o pessoal de varejões, que aí nos cedem frutas. Nós temos o Luiz lá da Tropical Bananas, que sempre cede as bananas para a gente ceder às crianças, né? No meio do ano nós temos o programa do frio, do agasalho, a campanha distribuindo mantas. Tem Que é fundamental nesse Que é momento que fundamental. nós estamos passando, né? Justamente, Então porque aproveita e já você deixa poder ajudar. o endereço, o Instagram. Então, é Instituto Agarrando a Chance, né? Você pode procurar nas redes sociais que vai encontrar Instituto Agarrando a Chance. Tá. E ele está sempre aberto a parcerias, né? Inclusive o pessoal lá do 7 de setembro já nos ajuda bastante. Eu tenho conversado com Legal. algumas pessoas. O pessoal se demonstrado bastante solidário em relação a isso. E no final do ano nós temos o nosso Natal Solidário, no qual a gente lá faz sorteios de bicicletas, presentes, distribui as coisas para as crianças, né? Sempre na intenção de trazer um mínimo, né, a uma criança que precisa. E você sabe que o jogador de futebol ele nasce em qualquer lugar. E independente de jogar futebol ou não, a nossa missão lá é dar cidadania a essas crianças. Legal. Dar um respeito para que eles cresçam, né, pessoas, né? Então vamos ajudar, né, pessoal? É isso aí. Então, Tem, quem pode Formando, além do atleta, o cidadão. isso Isso que é mais muito importante. O cara Exatamente. jogar futebol ou não, isso é uma consequência que todos nós sabemos da dificuldade que é lá na frente você virar um atleta, o que também pode acontecer. Mas o mais importante é dar àquelas crianças É a atenção verdadeira devida. inclusão. Você já né? É isso tem mesmo. crianças de que idade? Nós atendemos lá a partir dos 5 anos. A partir dos 5 anos. E aí nós vamos até 17 anos e 11 meses, que é considerado ainda adolescente. A partir Tá. daí é adulto, né? Então nós englobamos essa faixa E quantas etária aí. crianças você tem hoje lá? Nós contamos com mais de 200. Já tivemos mais, mas hoje nós contamos com 200 crianças, mais ou menos. Que legal. Entre Legal. adolescente, criança e tudo mais. E sempre dando esse aparato todo, né? Lá nós trabalhamos com o pastor Gilmar, que por acaso é o pastor que é o rapaz que também ministra as aulas, né? É um cara muito competente. E nós temos o Calum Mendonça, que é um empresário da área financeira. E temos o Juvenal Dias, que é o professor que lhe dá às crianças toda a parte física, a parte Tudo didática, pro tudo futebol? voltado para o futebol. Nós tínhamos também outras situações. Nós tínhamos reforço escolar, psicóloga. Agora nós estamos dando um tempo, nós estamos reformulando a nossa grade de profissionais, né? E além de capoeira e rapkido. Então, todo esse aparato voltado para o Instituto da Chance, atendendo as crianças lá do Jardim Canaã, em Osasco, que o pessoal Parabéns. lá tem muita aceitação. E a gente fica feliz em saber que, né, você pode fazer algo para o próximo. Muito bom isso. Não é Que fácil, legal, muito bom saber. É E isso. nós, do Esporte Fora da Caixa, nós vamos se comprometer a visitar. Teremos o seu de mesmo espaço, prazer. pra Avisa que a vai gente deixar fazer- a casa arrumada lá. Fazer uma pequena matéria, mas Legal, para que vai a gente sim. Vamos lá possa sim. Vai sim, que você vai ver que prestigiar bacana. Você e poder divulgar ajudar o próximo. esse belíssimo trabalho que você faz É à isso. frente do Instituto. Então, acho que daquilo que eu aprendi no futebol, do que eu pude tirar de proveito, né? Passar hoje para os jovens, para aqueles que pretendem seguir uma carreira ou se não, mas pelo menos ter uma iniciação esportiva que Saiu de algum grande atleta valia. profissional de lá já? Então, se eu falar para você que desse tempo já tem um garotinho que está no Corinthians, tem um que está no Corinthians, Cuidado que tem um olheiro aqui É. do lado. Hein? tem um que já está no Corinthians, tem um que está no São Paulo, né? Isso que é legal, né? E sempre aparece, garotos em potencial. Você sabe que esses times eles Sim. são rigorosos, né? Os São. times grandes eles são rigorosos. Então nós temos um menino que está no Corinthians e um que já foi para o São Paulo. E já tiveram outros que foram para clubes já do interior. Alguns também desistem no meio do caminho. Já temos médicos formados que os pais vão lá, pô, Gilmar, meu filho não deu no futebol, mas ele é formado doutor. Olha que legal. É bacana, tem um lá que é o Felipe Matar virou doutor. Que legal, cara. Felipe o quê? Matar, era o sobrenome dele. Eu sou Matar também. Você é Matar também? Então. E ele virou. Teve um outro lá que virou dentista. E assim, né? A gente ajuda legal. no possível. Se vai virar futebol ou não,
É uma outra consequência. história. O importante é você fazer um cidadão seguir uma... Ele era filho do Edson Matar, que era advogado lá. Não sei se você conhece. Família muito grande, assim. Família é grande. O peru se chama Marcelo Matar. Ah, é? Mata nós de raiva pra vir pro estúdio. Então não deixe ele matar. Então não deixe ele matar. Mas é isso, né? Eu acho que... Mudando um pouquinho assim, como você vê os goleiros da seleção brasileira, nós estamos num momento de Copa do Mundo, né? Essa geração de goleiros no Brasil hoje que tá atuando na Copa do Mundo. Seria melhor fazer uma pergunta assim pro Gilmar. Você como um grande goleiro, quem você levaria pra essa seleção? Olha, primeiro eu vou falar com... Tem que colocar polêmica aqui, amigão. Primeiro eu vou responder do Peru. O que acontece? Esses jogadores, esses goleiros que estão indo agora, eles já há algum tempo eles estão ali. Eles já tem um que vem já do segundo Mundial, né? O Ederson tá... A grande novidade agora é o Everton, que apareceu muito bem, né? E ganhou uma vaguinha lá. Fica difícil você falar. Eu, como brasileiro, eu acredito neles. Como goleiro, eu faço algumas ressalvas. Poderia ter algo um pouco mais... Uma situação mais definida. O que nós temos definido hoje? Só o Alisson, que já jogou um Mundial, e o outro. Mas nós temos grandes goleiros que, de repente, nessa escolha aí, passaram despercebidos. Mas sem mimimi. É que por trás disso tem outra Não, nós temos outros o Tafarel quesitos, né? hoje, que é, né? Sim. Que é O um Tafarel é o preparador- que dá um endosso final lá para quem vai ficar. Tanto é que... Na pergunta da Mauri, quem seria seu goleiro hoje da seleção? Ó, Se é assim, fosse o preparador de goleiros. isso é minha opinião particular, tá? Que é válida, que é um profissional que veio da área. É a minha profissão. Que é da área. Eu gosto muito do Alisson, ele tem feito grandes trabalhos lá. Mas, na prática, ele já mostrou que, assim, Já deu. já deu. O Ederson, não gosto, é meu conterrâneo, é de Osasco, não gosto. Não gosto. Entra, chama gol, tem goleiro que chama gol. Quando eu vi o Everton jogar meio tempo que foi, eu achei a cara dele mais uniforme, parece que ele tá mais desinibido, ele tá mais descomprometido, tá mais leve para jogar. Eu apostaria nele. Eu apostaria nele. A minha opinião... Mas os três você goleiro. levaria. Mas eu levaria os três. Eu acho que, assim, o Hugo Souza é um grande goleiro, mostrou aí que é catador de pênalti e tal. Teve uma oportunidade, tomou um gol de um japonês de 1,5 m dentro da pequena área. Isso custou a cabeça dele. Talvez se eles fossem um pouco mais arrojados, saísse um pouco mais, ele conseguiria. Acho que Detalhes que um goleiro Exatamente. pega, né, que a faltou gente às vezes essa não pega. imposição dele. Pô, o cara tem 2,5 m de altura. Fica ali no bolo ali, ó, dá uns gritos, os caras saem tudo de perto. Aí vai, o japonês veio, meteu um gol de cabeça dentro da pequena área. Eu acho que não pode, sabe? Eu acho que não pode. Eu perdia, mas eu saía. Você viram muitas coisas aí lá no bolo, eu vou lá no bolo, eu posso perder. Mas quando eu perco, você dá um soco, não sobra um cara na frente. Porém, o Hugo, naquele momento, ele teve a oportunidade. Era só sair, sabe, apresentar um pouco mais de imponência e tal. E aí, eu acho que ele jogou contra o Japão para ele. Eu vou te falar uma coisa, Fechou as Gilmar. portas O dele. Gilmar acabou de comentar, falar sobre o Hugo. Eu cheguei a conversar com uma pessoa muito influente da CBF, né? E bem influente. Eu não vou citar o nome assim para... Tá. Mas assim, depois, né, a gente bate um papo. Mas essa pessoa na escolha dos goleiros, e é uma pessoa que decide, bem influente. O que você acabou de comentar do Hugo foi o que ocasionou o corte dele. Não foi? Então. Era o momento de se impor. E isso Pepe. mostrou uma certa instabilidade. Ele, aos 27 anos de idade, E tava mostrou bem, uma instabilidade. E por que levar o Everton? Porque o Everton já teve uma passagem na seleção brasileira, Sim. foi campeão olímpico. Aquela já lá vi- dos pênaltis lá, nos ele ganhou pênaltis, nos sim, pênaltis. Um goleiro experiente, Sim. que de repente, se precisar, o goleiro desses três, realmente o Alisson é o titular. Mas se precisar, acontecer alguma coisa, Sabe que tá tranquilo. sabe que tá tranquilo cara que não com vai o tremer. Everton, que é Carlos um goleiro Miguel. experiente. Mas Carlos Miguel não seria um goleiro Não. pra tá? Não, Carlos Miguel. também pela... Porque assim, Ô, pela Pepe, tá na hora de estabilidade. começar a mudar, criar mas uma... não- tem que criar, Mas- tem que criar. Eu concordo, eu entendo o que ele quer dizer. Tá na hora de Entendeu? criar uma unanimidade, que tá muito dividido. Se acha um, ele acha outro, o outro acha outro. Mas não- Tem que entrar um cara que fala, é minha. É o Tafarel, é o Tafarel. Eu não tenho Acabou. hoje uma... Eu gosto muito do técnico do goleiro do Corinthians, mas o Alisson, às vezes, eu acho que eles dão uma... É que hoje, infelizmente, o futebol passa por um problema muito sério, né?
quem domina é os empresários e os patrocinadores. E outra, então, que é uma verdade. E estão analisando lá pela Europa. Que é uma os caras verdade. jogam na Europa, na Exatamente. grande liga. Já Que é uma verdade. levaram o Alisson por uma condição já de ter disputado a Copa do Mundo, de Mas estar eu na acho que Europa. eu vou Pepe, falar que no e Gilmar, ele eu acho faz que ele dá parte, Uma, ele que faz não parte. passa uma credibilidade. Ele né? é um bom Nenhuma. menino. Ele é um bom menino, mas de vez em quando faz xixi na cama. É isso. Ele E é um faz bom menino. faz parte de um grupo Sim. que praticamente está finalizando as suas participações em Copa do Mundo, Sim. que a gente vai falar aí Casemiro, Marquinhos, É a chance de o mostrar Alisson. que, é a chance de mostrar que é o cara. que É os a jogadores, última hã? chance. Danilo. Assim, já estão finalizando a sua. Então, é um grupo já formado e que isso. A gente sabe que em convocações isso pesa bastante. Então, assim, a atitude de ter levado o Alisson, o Ederson já, porque faz parte desse grupo que está finalizando a participação deles em Copa do Mundo E e você vê, por Seleção que, que Brasileira. o Endrick hoje é solicitado toda hora? Por que o técnico fala? Por quê? Qual que é a sua opinião? A minha opinião, É. eu vou ser bem sincero pra você. O que eu acho injusto é o seguinte, ele não entrar com o Vini e com o Endrick pra ver se os dois não se encaixam. Não, mas por que, que Já o, isso. especificamente do Endrick, por que que ele é unanimidade? Porque todas as vezes que ele entrou, Ele resolveu. é isso que eu tô dizendo. Então o goleiro entra lá. Na são hora de tipo- resolver, não resolve, Ô, os Gilmar, caras queimam. são tudo. tipo de jogo diferente Sim. entre ele e o Vini. Sim. Ele é um cara que vai pra cima, ele vai pro drible individual, jogada de corpo, ele vai, repara o Vini jogando. Então, mas é o que eu tô dizendo. Desculpa, pra... gente. Mas é verdade, mas o que eu tô dizendo pra você é o seguinte. Aí entra a famosa fofoca, ele não entra porque ele é da Não. New Balance, não é da Nike. Por que que ele... Por que que ele Que foi... é uma verdade. Não. Viu? Que é uma verdade. É verdade, mas eu tô dizendo assim, por que que ele foi convocado? Porque todas as vezes que ele entrou, ele foi bem. Resolveu. Por que que o Hugo não foi? Porque quando entrou, foi mal. Se o Hugo carra duas bolas ali, sai na cabeça do japonês, dá um soco, garra uma bola, o time ganha, ele tá na seleção. Aquele jogo foi o divisor de águas. E o Endrick não, ele entra contra não sei quem, faz gol. Entra lá, faz gol. Vai contra a Inglaterra, faz gol. Mesmo jogando mal, fez gol, Mas é aquele famoso ele vai ter que nosso ficar. 1x1, né? Num X1, o Vini, ele tem sido o matador. O Endrick, é o que você falou, pode até entrar no IB, mas vai lá e numa bola resolve. Fez até um gol esses dias aí, anulou, mas fez. Mas ele nunca tentou os dois juntos, Endrick e Vini, E cara. como você vê a seleção? Você acha que na Copa do Mundo? Volta semana que vem, né? Eu vejo, não, eu vejo a seleção assim. Primeiro, analisar o grau de dificuldade que vai enfrentar. Que até agora não pegou. Até agora não pegou. Não pegou Vai- pedreira. vai- Pegou vai- um só e sofreu pra ganhar. Não, e outra, e pegou a última ranqueada, né? Que Exatamente. é o último do ranking. Bateu no Beleza. bêbado. Agora, as grandes potências, você vai medir quando você realmente encarar. Marrocos Eu hoje acho é uma que- potência. Marrocos hoje Justamente. é um time... Eu acho que do meio pra frente, a seleção até vai. Meu problema é o sistema defensivo. Por quê? Você mede uma equipe quando você é atacado. Quando você ataca, você vai lá e faz os gols. Só que França, você acha que ataca ou não? Inglaterra, você acha que ataca ou A não? melhor defesa é o ataque, né? Então, você acha que Japão não ataca? Você acha que Coreia não ataca? Você assistiu o jogo Japão e Holanda? Que É louco, isso? o Japão... Que são os próximos adversários do Isso, Brasil. Exatamente. Holanda ou Imagina- Japão. aí você vai testar Não, o Não, agora sistema. mudou, né? Agora mudou. Se o Brasil, que provavelmente não vai acabar a chave em primeiro, vai se livrar dessas duas pedradas. Mas corre o risco de pegar a França e... Não vou lembrar agora. Agora Espanha, você vai testar o time contra time que ataca. Porque Aí o você Brasil vai pode ver. pegar o terceiro Vai, acho que se ganhar, né? sete melhores terceiro. Eu acho Se ganhar, difícil. né? Porém, vamos torcer, né? E pode ser a Suécia terceiro. como né? Mas pra ser brasileiro, campeão não tem time, ô é Gilmar. difícil. Não. A Vamos jorna- torcer, né? a Tem que torcer jorna- muito. a O jorna- Brasil- a o jorna- brasileiro, ele tem esperança, né? E sempre acha que Mas nós, tudo pode dar Pepe, certo, nós estamos né? vendo o grau de Mas dificuldade. o grau de dificuldade é enorme. Minha Você sogra pega não a morreu seleção- hoje porque eu achei uma esperança, né? 8 Você vê que foi? Ele gosta. Não, eu vou falar pra você, eu no bolão da minha empresa eu coloquei 1-0 pra Escócia. Vixe, não, mas não, o Brasil acho que passa pela Escócia. É. Mas vamos lá. Gilmar, a gente tá chegando aqui no final do nosso podcast e nós do Esporte Pô, Fora dava da pra Caixa... ficar a noite toda com o Pô, Gilmar. já né? dava pra Caramba, ficar que louco. resenha, A gente meu. tem uma última parte aqui, Tem a última que é uma parte? prova. Até agora você foi maravilhosamente bem e nós do Esporte Fora da Caixa só temos a agradecer a sua participação, porque você veio aqui engrandecer com a sua grande história. Obrigado. E eu tenho certeza que a partir do momento que o nosso programa for ao ar, estiver no ar, eu acho que vai arrancar elogios, porque assim, a história que você trouxe aqui para nós, as histórias que você compartilhou são fantásticas e merecem, né? Isso vai ficar para a eternidade, né? Isso que nós estamos fazendo aqui vai ficar gravado para a eternidade. Legal. E eu me sinto, eu particularmente, te conheci aí através do Flávio, nosso amigo que já partiu,
E eu tive a oportunidade de estar com você Muitos em jogos algumas fizemos, viagens, jogos da seleção aí, combinado legal. paulista. E a pessoa maravilhosa que você é. Então, que Deus te abençoe Obrigado. sempre. Coração. Pode contar com a gente. E obrigado pela sua presença. Que isso. Quando eu vi a foto, você ali no 7 de setembro, ali, caçapa, eu falei, pô, eu tenho vontade de trazer o Gilmar, porque eu tenho certeza absoluta que você traria histórias maravilhosas e você o E fez outra, aqui. né? Essas coisas que eu passei pra vocês foram coisas reais, né? Parece brincadeira, Tua vida, né? mas foram reais. Então eu lembro com muito carinho, assim. É legal passar pras pessoas que às vezes desconhecem um pouco esse lado obscuro do futebol, que ele existe, né? Gilmar, minha idade com você é diferente, mas eu queria colocar uma coisa que eu admiro muito. A sua Aí a coisa humildade, que você mais gostou de fazer na vida. A sua você humildade. matar a Depois você saudade. assina a bola e de pra atender gente. todo mundo, cara. Que você continue esse cara sempre dando atenção E pra todos eu os vou falar, Maurício, fãs, que eu acho que torcedores. o Não, nosso- a gente Que procura. isso é o mais importante hoje. Porque você sabe da importância que você teve na vida da pessoa. Exatamente. O Que cara hoje- ficava te assistindo e falava, pô, né? Aí um dia você tá perto do cara, por que não? E hoje o futebol ficou chato, que hoje, pra você tirar uma foto com o seu ídolo, você não consegue, assessor, você não consegue. Então é uma pena, né? É uma pena. Então, porque- parabéns pelo que você faz aí com o povo. Obrigado. Abraça todo mundo com carinho aí. E nosso podcast, eu acho que fica aberto para essas pessoas dessa geração Exatamente, de vocês. Beleza. Tá, E tem um pode contar convite- comigo. Se tem um tiver alguns convite amigos para que os vocês quiserem, amigos. que a gente Opa, tem, passa pra nós vocês. queremos. A Nós vamos tendência pra é última ajudar, parte. Gilmar. Nós Tendência é vamos para a ajudar. última parte aqui do programa. Tem 4 perguntinhas aqui dentro. Você pega aqui pra gente, aqui, me passa. Cuidado que a metralhadora do... Pô, mas, ó, Pega. cuidado, Pô, eu o Chimbica tá aí, mano. Eu chamo o Tripa e o Mildinho. O Mildinho e o outro. O Tripa e o Manel Barbudo. Cuidado que aí você vai Barbudo. pegar a metralhadora do André Barbudo. São 4 perguntas aqui que você vai responder, mas pode ficar tranquilo que você pode pedir ajuda aos universitários, universitários? ou pode pular se você quiser. Exatamente. Tá bom? Ou pode pular. Vamos lá. Se você fosse enfrentar o leão, que todos nós sabemos que ele era feroz, né? Ele era bravo. Sim. Qual bicho você seria? Pra enfrentar o leão? Ô, rapaz, eu falei, eu enfrentei o leão, mas eu não era bicho, não, era o Gilmar mesmo. Peguei um pedaço de pau e enfrentei o cara. Olha aí, ó. Falar pra você. Falou que ia bater em mim, ranquei o pau da bandeira, que antigamente era aquele de matar vampiro, né? Meu, agora é flexível, naquele tempo era fincado. E realmente eu tive que Se impor. tive que me impor. Realmente, na hora eu não virei bicho, não, mas eu tive que arrancar um pedaço de pau e enfrentei o leão. Então você fez o leão virar um gatinho. Pelo menos naquele momento. Ele era bravo, ele era bravo. Ele era bravo. Pepe, uma curiosidade só, você foi expulso alguma vez no futebol? Fui expulso um cartão vermelho contra o Corinthians. Estava jogando contra o Corinthians. Foi uma bola metida assim pra mim. Eu saí na frente e agarrei a bola. O alfinete, que era o lateral, ficou na minha frente porque eu saía jogando. Naquele tempo a gente pegava e já saía jogando rápido com a mão, né? O alfinete ficou na minha frente assim, não deixando eu sair e tal. Aí eu desferi um pontapé na canela dele, errei, mas o gesto me causou uma expulsão. Aí cartão vermelho e pênalti. E aí eu vazei. Fiz o mesmo com o Leão. Entendi. O único, aí prometi pra mim que nunca mais se expulso. E nunca mais foi. Foi uma expulsão contra o Corinthians. Legal. Nesse dia apareceu o Casagrande e o Palmeiras perdeu de 4-1. O Casagrande entrou, fez 3 gols. Aí. No Morumbi esse jogo, né? Morumbi. Morumbi. Morumbi era o palco de todos os clássicos, né? Vamos lá. Você não tinha estádio, tinha que jogar no Leí. Morumbi. Leí. Opa! Na sua época, ser um goleiro baixo, tamanho era documento? Então, eu acho que não, né? Porque eu tinha que dar conta do recado, né? Não era documento. Até porque, se você for ver, de vez em quando eu pergunto para alguns caras, né, qual a medida de uma baliza, né? E muitos não sabem. É um pouco difícil, né? Eu não quero colocar ninguém numa saia justa. Então, a baliza mede 7,32 de extensão por 2,44 de altura. Isso desde quando o Charles Miller trouxe futebol para o Brasil. Então, eu com 1,80 m conseguia segurar a onda. Por que hoje os caras com 2 metros e tal não conseguem, né? Então, vai da pessoa ter um pouco Ele de saiu habilidade. bem na pergunta, hein? Saiu bem, mano. Vai ter um E pouco o que ele tá falando é uma verdade. ter um pouco de habilidade, né? Então, goleiros como eu, Jorge Campos, o goleiro César, que era do Corinthians, o goleiro hoje que joga lá na Itália, também tem 1 metro, o Sommer, ele tem 1,83 m, mais ou menos a mesma altura. O Então, Ederson O tem Ordeblan 85. também não era tão grande, justamente. Então, esses jogadores não iriam jogar. Só que aí entra um ator o quê? Capacidade, competência, que era posto em prova. Então, para superar esse tal da altura, né? Nós temos que nos impor
E graças a Deus Legal. eu fiz assim. O que nós vimos nos seus melhores momentos, a elasticidade que você É verdade. mostrou ali em Agilidade. vários momentos. Era para compensar. Era para compensar. E Justamente. compensava muito bem, Então. porque fantástico. E sem o nível de estrutura que tem hoje, né? Sim. Sim, sim. Um técnico. Hoje você tem mais Prepara- informações, mais informações, mais. né? Os treinos mais especi- sofisticados. O nosso Os treino treinos são mais específicos. Justamente. Que legal. Legal. Então é assim. Mais uma pergunta. Tá indo muito bem, Gilmar. Pô, essas perguntas suas aí é. Tá Só indo- mais- só esse mais tá indo uma. bem. Vamos lá. Caramba. Gilmar, o bigode era uma moda da época ou você era fã do Fred Mercury? Primeiro que eu sou fã realmente do Fred Mercury, acertaram. É verdade? Sou fã número 1 do Fred. Vi o filme dele. Quando ele foi no Rio de Janeiro, eu morava no Rio, ele cortava cabelo num lugar lá, eu fui lá cortar o cabelo no mesmo lugar, que eu era fã dele mesmo. Oi. E quando teve o primeiro Rock in Rio, eu fugi da concentração, tá? Quem estiver vendo, eu fugi da concentração pra assistir o Fred Mercury cantar. No Rock in Rio? No Rock in Rio, primeiro Rock in Que Rio. coisa não foi 85. atrás de você? Ô? Não foi atrás de mim o Chimbinha. Castor. Não foi o Castor, nem o Tripa e nem o coisa. E quando eu voltei, eu pulei o muro da concentração. No dia seguinte, tava a marca de uns pés. Quem pulou? Sei lá, os caras andaram pulando ali. Pô, cheguei pra ver o Fred Mercury cantar. Então, justifica. Mas o bigode, quando eu jogava, realmente não tinha bigode. Ao longo do tempo, eu fui cultivando pra impor respeito. Mas mesmo assim, ninguém me respeitava. Queria chutar do meio da rua. Então, Mas, portanto, você foi no show do Fred o Mercury. importante é que eu fui no show do... E nunca mais esqueci. E baita show, hein? Quando ele cantou Radio Gaga lá, e eu tava lá assim, na chuva do caramba, mas fui em pouco show na minha vida. Mas tá com o bonezinho lá disfarçado. Não. Pelo que ele fez aqui, tava abraçadinho, irmão. Tá. E se eu falar pra você, eu dei o azar do caramba. Tinha lá não sei quantas mil pessoas. Não sei quantas mil pessoas lá espalhadas no Rock in Rio. Aí Você encontrou o Tele Santana. Não, tô sentado. Pior. Tô sentado assim, com os colegas lá, que eu fui com os colegas. Não fui com ninguém especial, não. Quem chega lá? Meu cunhado. Mano do céu. Irmão da minha namorada na época, foi pro Rock in Rio. Ô, Gilmar, o que você tá fazendo aí? Falei, o que eu tô fazendo aqui? Nossa, aí, com seus colegas aí, no meio de tanta pessoa, o cara me deu um frafru lá, me deu um flagrante lá. Aí depois eu tive que contar a história pra caramba. Ainda bem que ele tempo eu só namorava, não era casado aí. Ah, legal. Eu só tava curtindo, escutando. Eu tinha que ver o Fred Mercury. Gaga. Radio Gaga. Eu não tô vendo aqui, tá difícil aqui o negócio. Peraí. Aí. Última pergunta. Vamos lá. Foi o Leão. Vocês cismaram com o leão. Foi o Leão que te indicou para o Castor de Andrade, que era o rei do jogo do bicho no Rio de Janeiro? O trocadilho foi legal, né? O leão indicando era o rei dos animais, o rei do bicho. O cara que bolou essa pergunta aí... Foi o Maurinho. Foi a Mauri? Foi. Rapaz, eu acho que não, porque ele tinha uma bronca de mim do caramba, né? Ou então ele ia me indicar pra mim poder ir embora, pra deixar o porque caminho o rei livre. nasceu, né? Se você pensar bem, ele ia indicar pra poder. Mas não foi, não. Quem me indicou para o Castor de Andrade foi o Moisés Matias de Andrade, né? Mais conhecido como Moisés, zagueiro do Corinthians, né? Que hoje não está entre nós mais, já e faleceu. que era o treinador do Bangu na época. E que era, no carnaval, o quê? Bloco das Piranhas. Ele era piranha-chefe lá. Ele que inventou o Bloco das Piranhas. Ele se vestia de Marilyn Monroe no carnaval e ficava lá vendendo cerveja Sério? pros caras. Sério, olha o meu treinador onde, que coisa. E os 5 anos que você teve lá, você pulou 5 anos. Os 5 anos que eu tive lá, eu não pulei. Mas eu era obrigado a gente torcer pra Mocidade Independente do Padre Miguel lá no camarote do Castor. Todo ano a gente... Final, Pô, Tinha que é que- ruim também. Que era Tinha o quê? que ir. Tinha que ir. Tem que ir lá, ir lá. Só que assim, o camarote você tinha uma certa comodidade. Que dá sono, de madrugada, ficar a noite inteira, né? Então, os 5 anos que eu fiquei no Bangu, nós tivemos a sorte de ser... Acho que por 2 anos nós somos campeões. No Carnaval, nas Estrelas, nós somos campeões. E depois, sonhar não custa nada, parece que nós somos campeões também. E os outros anos ganhou a Mangueira, Ah, não Portela. custa nada. Não se Sonhar paga não- nada pra sonhar. É isso aí. Sonhar não custa nada. Foi- Foi um... isso Não foi se um hino, paga pra né? não... Foi não um se hino. paga pra Foi sonhar. um hino Isso é. isso. Então, e tinha tudo a ver com a gente ali, né? Que a gente estava no Bangu, na esperança de um time melhor. Então, foi muito marcante aquele período. Tanto a escola de samba quanto o time do Bangu. Eles viveram juntos, assim, de mão dadas, nessa época aí, dos anos 80 até 80, de 83 a 88. Foram 5 anos muito bem Imagina vividos. esse bloco das piranhas. Legal. Mano. Jesus do céu. Nossa, Moisés... Ó, Gilmar. Marilyn Monroe ainda fazia uma pinta aqui na cara.
Eu falava, pô, você é meu treinador, como é que eu vou te respeitar, cara? Mary Pô, ele era Mary Moore de peruca, pô. Você tá louco. Mas você foi lá dar uma desfilada ou não? Não, eu ia lá no Bloco das Piranhas, ficava de longe, assim, só vendo. Eu falava, como é que pode? É meu treinador, meu de mulher. Pô, mas nessas horas o cara quer enganar nós, BP. Não, mas é verdade, é. Bom, Gilmar. Gilmar, foi um prazer. Putz, Receber você aqui. Obrigado, meu velho. irmão. Show de bola o programa de vocês aí. olha, fantástico. Espero ter contribuído com as E vou histórias. falar pra Bastante. você, tá aberto aqui Obrigado. ao pessoal da tua época. Que Fica você à vontade. precisar. A gente se sente muito confortável de estar falando com vocês, porque a gente gosta muito mesmo. Obrigado, ô, Peru, pela... Tem essa simplicidade, carinho. esse Não, negócio que é muito gostoso. E vocês contar um pouco da história que muitos dos nossos Não sabemos. pessoal que assiste Então, não essas sabe, histórias foram realmente vividas, né? Essa do revólver é da metralhadora. Ah, é- E tem muitas outras. Se algum dia eu voltar novamente aqui, eu tenho outras Vamos, do vamos, Banco da As Soraya, portas abertas pra que você. vocês cara. vão ver que realmente é. Então, muito obrigado a Mauri, ao PP, ao Peru e ao Obrigado. menino ali. Obrigado você. menino O Rios. Rios. É o Rios, é o Cauê, né? É, Cauê, Cauê. Cauê Rios. Obrigado aí pela... Grande história, Gilmar. oportunidade. Obrigado por compartilhar. Nós temos aqui o nosso patrocínio. Nós vamos te convidar para depois E aí com jantar o com tempo nós, hein, meu? jantar com a gente lá no Tonerô. Irei com muito prazer. Opa, aí sim. Restaurante ali no Parque São Jorge, coladinho ali ao Corinthians. Hoje não tem mais problema essa rivalidade. Não, vamos Você gosta de uma comida árabe, um quibe, Meu, eu quibe cru? eu Você já comeu de tudo na já vida, comi né? de tudo na vida. Então, árabe, já comeu? já raspa com chucrutes, esfirra, É esfirra. sushi. Sushi, tudo. Então, Tonerô, do nosso amigo Jacaré. Eu vou pedir para você olhar naquela câmera ali e mandar um grande abraço ao nosso amigo Jacaré, que é o proprietário O do jacaré Tonerô. mesmo? Todo mundo, Jacaré. Aqui é peru, Mas jacaré. então, tá se aqui. você que conviveu aí com o Castor, Com o Leão, aí, jogo, é, jogo Leão. Leão, com o Castor de Andrade, jogo de bicho, aí mandar um grande abraço pro nosso amigo Jacaré e que você vai marcar presença lá no Tonerô Restaurante, que fica lá no Parque São Jorge. Aí, jacaré, o senhor que é aí do Tonerô aí, pode ter certeza que uma dessas nós vamos encostar aí. Recebi o convite do PP, do Amauri e do Peru. Com certeza, eu vou fazer uma visita a vocês e não vou me decepcionar, porque eu já sei que o Tonerô é top aí na área, tá? Parabéns a você e toda a sua equipe. Pode contar comigo e estarei aí. Só não vou comer frango, porque nunca comi frango na vida. Então o goleiro tem essa mania. É, O Ronaldo, não, o tô Ronaldo brincando. Giovanelli... Eu como frango sim, vocês estão falando que lá não vou comer. Eu fiz uma brincadeira. Ah, tá. Não, O- Pepe, o- Pergunta pra ele, põe aqui, ó. Sabe uma pergunta pra ele? Você já comeu frango? Porque o Ronaldo Giovanelli não come frango, né? Ele nunca não gostava de Pois comer deveria frango. comer, que frango é uma comida muito saudável. Pô. É É. Porque dizia que quem comia frango tomava peru, então ele não comia. Eu sempre comi frango e nunca tomei peru. Eu vou Tomava- na contramão. Tá certo? Mas, Gilmar, obrigado, viu, Valeu, Gilmar? Gilmar. Obrigado a vocês. Obrigado. Valeu mesmo. Show de bola. Valeu, galera. Bom, fantástico o nosso podcast. Foi o podcast mais extenso que nós fizemos. Tá batendo quase 2 horas de podcast. Caramba. Porque com grande história, com essa história fantástica. E tinha mais Então, uma horinha Putz, fácil. ia fácil. Então você que está assistindo aí o nosso podcast com esse grande ex-goleiro do Palmeiras, Bangu, nacional da Ilha da Madeira, passou pela seleção brasileira. E aí quem viu aqui o link, né, com grandes defesas, acesse aí o nosso programa no YouTube, vai lá, faça o cadastro, faça o registro, Esportes Fora da Caixa, faça o seu comentário, dê sua sugestão e também no Insta o mesmo endereço, Esportes Fora da Caixa. A gente conta com a sua audiência, com o seu carinho, porque é isso que faz com que a gente continue o nosso trabalho, trazendo essas grandes personalidades do esporte, principalmente do futebol, para que a gente possa reviver essas grandes histórias, como a história do Gilmar, que foi o goleiro aqui do Palmeiras. Leir Gilmar Da Costa. da Costa, E mais conhecido como Gilmar. E começou seu primo de coração, vou te lembrar que você esqueceu de dar caneca para o Gilmar. A canequinha. Pô, aí sim, hein? A canequinha para o Gilmar. Um presente aí, uma E lembrança. presente. Muito obrigado. Esporte Fora da Caixa, Aí sim, hein? Aí, tomar seu café. aí sim. Eu tomo café, eu sou grande Toma. consumidor. Pô, Gosta de e um essa- cafezinho? Porra, e essa aqui vai cair. E essa aqui é aquele duplo, né? Essa aqui cabe mais. No friozinho agora. Guloso, essa aqui cabe mais. ó. Tem gente que vê com aquela xicrinha, porque essa aqui não. Essa aqui cabe mais. Obrigado. miséria. Obrigado, hein? Obrigado. Gilmar, você, grande Gilmar. abraço, Coração. forte abraço, que Deus te abençoe. Tamo junto. E assim a gente termina o podcast de hoje Valeu. com essa grande personalidade do futebol brasileiro, o ex-goleiro Gilmar. Valeu, Gilmar. pessoal. Valeu, galera. Valeu.